Hello, meu povo. Se hello, cuidado para não se arranhar muito, né? Hello é inglês, viu? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui, o cabo fica ali mandando eu olhar para cá. Cadê seu microfone? Você fica aí conversando com a gente e não bota o microfone. De vez em quando ele bota o microfone aqui. Vai ficar brincando com cubo ali. Brincando com o quê? Com cubo. Cubo. Ah, tá. Cubo. Presta atenção. Claro. Preste atenção. Deixa eu botar aqui os, né? Os, não vou dizer porque o povo já sabe como é o nome desse óculos aqui. Hoje nós vamos falar de um assunto um tanto complicado, chato. Para mim, eu gostaria que nunca existisse nem um mês para a gente lembrar desse negócio. Mas a gente precisa falar, né? Estamos no setembro, Agosto Lilás. Agosto Lilás, né, Bela? Isso. De lado aqui, minha digníssima esposa, como sempre. Ou como quase sempre, né? Tem dia que ela não pode vir, que ela está lá estudando as psicologia. Do meu outro lado aqui, eu tenho uma amiga nossa de muito tempo, né? Mas muito tempo mesmo, né? Ela estudou na Unip, e faz pós na Escola Superior de Advocacia. É advogada, né? E essa pós-graduação que ela está fazendo é em Direito das Famílias e Sucessões. E ela também é assessora da Defensoria Pública. Eu gostei dessa parte, ó, Direito das Famílias e Sucessões. Interessante, tá vendo? Esse direito é complicado. Sucessões viu, é bem complicado. Delicado demais, mas você entende muito bem. Pois bem, Brenda, seja bem-vinda ao nosso bate-papo, né? Regada a um delicioso vinho e uns queijos aqui produzidos aqui na nossa cidade. Tá, hoje nós vamos falar de que mesmo, amorzinho, vamos falar hoje? Bom, o Agosto Lilás é um mês dedicado à violência doméstica, né? Isso. Contra as mulheres. E como você falou, infelizmente é uma dedicatória que a gente não gostaria, né, Brenda, que existisse. Mas infelizmente estamos aí. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu queria que você se apresentasse para a gente começar a falar um pouquinho, conversar um pouquinho. Então, vamos lá. Primeiramente, olá a todos que nos assistem, a vocês, muito obrigada pelo convite, essa oportunidade de estar aqui e falar um pouco sobre essa temática tão delicada, mas ao mesmo tempo tão recorrente. É uma pauta realmente de muita importância. Vamos aproveitar esse mês, que é um mês voltado ao embate, à conscientização, a todo e qualquer tipo de violência contra a mulher. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Como a Ailton também falou, sou advogada, trabalho com a Defensoria Pública e foi trabalhando na Defensoria que eu me apaixonei por essa área do direito à família e sucessões. Interessante. Foi aí que eu me vi, que eu me encontrei em uma área determinada do direito e então resolvi me especializar nisso. E, infelizmente, a violência no meio familiar é muito constante, das mais diversas formas possíveis. Pronto. A primeira coisa que eu queria saber de você, assim, porque eu sei que a lei Maria da Penha, ela especifica, né? Quais os tipos de violência, porque quando a gente fala em violência, a gente sempre acha que é só a física, mas não tem só a física, né? Tem outros tipos de violência, inclusive no direito familiar de sucessões, a patrimonial está muito presente, com certeza, né? Demais. Você deve ver vários casos, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre. Pronto, dos tipos Como é aquela de frase, violência. né? Meu bem, Meus bens. meus bens, né? Aí quando meu bem, quando separa é meus bens, né? Oh, Só só existe bem. Só existe bens. Só bens. Oh. Ah. Mas, então, realmente, o que é mais comentado é a violência física. No entanto, a violência à mulher, ela se dá de várias formas. Então, a gente tem a violência física, a violência patrimonial, a violência sexual, a violência moral e a violência psicológica. E se for falar só um pouquinho de cada um, só para a gente fazer ali uma síntese. A violência física, como o nome já diz, ela é qualquer tipo de violência. É um empurrão, bater, empurrar na parede, furar,
Enfim, qualquer tipo de violência, né, de ato que venha a machucar a mulher. A violência sexual, ela se dá também de várias formas. É quando, geralmente se dá pelo homem, né, mas não necessariamente a violência doméstica vai ser praticada só pelo homem. Sim. Ele obriga a mulher a ter relações sexuais ou a participar de determinados tipos de relações Que ela não quer. que ela não quer se submeter a determinadas situações ou assistir ou manter relações com outras pessoas, inclusive consumir conteúdos eróticos. Essa é a violência o quê? Sexual? Sexual. Também a questão do homem proibir a mulher de tomar ou de utilizar algum meio contraceptivo, isso é um meio de violência sexual. Sim, eu li isso hoje e eu fiquei assim, passada, porque você nunca imagina que isso poderia ser caracterizado como uma violência sexual, né? Exatamente. É uma violência porque ela restringe a liberdade da mulher. Que não é só da mulher, a liberdade é inerente ao ser humano, ao homem. Sim. Então, a partir do momento que vem uma outra pessoa tentar restringir esse seu direito, ali é uma violência. É verdade. A violência psicológica é Essa qualquer meio... Essa você sabe muito bem, melhor do que eu, inclusive. Ele sabe bem até. É. Eu tô começando agora, mas ele já tá muito bem, pronto. Pois é. É qualquer violência que venha ali a machucar a mulher, né? A denegrir, a diminuir. E essa é uma das mais comuns, eu acredito, né? Mais comuns e difíceis. Porque quando vem a identificáveis. raiva, minha filha, né? Aí a pessoa diz o que não quer, o que não deve. Que não deve. Exatamente. E é uma das mais difíceis a vítima identificar. Sim, exatamente. Porque, assim, como é uma coisa um pouco mais sutil, às vezes... Pontual e que não deixa marcas visíveis, né? Não deixa. Não deixa. É verdade. Por muitas vezes a mulher só vai se dar conta de que sofria uma violência psicológica quando acontece a violência física, ou se não até no término do relacionamento. Aí é que ela vem acordar, dá o estalo ali, ela vê que ela sofria tudo aquilo. É porque, assim, ela vai se, digamos assim, se enfeitiçando com a situação e até determinadas situações em que ela começa a dizer assim, não, mas eu acho que ele está certo, acho que ele tem razão. Isso. Porque o contexto da violência psicológica é para convencer você de fazer o que eu quero. E a gente começa a se culpar, começa a encontrar motivos, a gente deu causa para que aquilo acontecesse. Então, assim, a mulher, ela começa a se sentir confortável dentro da violência, na psicológica, né? Isso é uma coisa, assim, bem impressionante. E arrumar desculpas, né? Não... Porque, por exemplo, tem muita questão, por exemplo, do ciúme, né? Aí o cara diz, não, você não pode usar determinada coisa, determinada roupa. Ela, não, é porque... Né? Aí a gente vai mostrar. Né? Não, aí acha que é cuidado, não. tá com aquele ciúminho que gosta, porque não, ele se importa comigo. Isso. Mas esse é o início. Começa ali. E aí a gente vem falando um pouco da violência patrimonial. O que é a violência patrimonial? É quando o seu parceiro, aquela pessoa que está cometendo aquele ato, ele faz o quê? Ele pega os seus documentos, controla o seu dinheiro, com o que você vai gastar, se você vai gastar, quanto você vai gastar, quebrar os nossos bens que eu digo, um celular, nosso material de trabalho, isso é uma violência patrimonial. Quando a mulher vai pedir... Eita, isso é muito comum, essa história de quebrar o celular, viu? Mas isso é uma violência. Isso é violência, inclusive, patrimonial. Bem comum. Quando a mulher está ali vai pedir ao marido, ao companheiro, algum valor para comprar algum item, até para dentro de casa, alimentos, e ele se nega, inclusive até humilha, isso é um tipo de violência. Que interessante, tá vendo? Sim. Como isso é comum e a gente não se dá conta. Porque Exatamente. sempre você vai conhecer alguém que se não for você, é alguém que você conhece. E alguém próximo. De o marido ter esse controle. E às vezes existem muitos casos em que a mulher é a provedora da casa e o marido que controla o dinheiro de tudo, né? Isso é muito comum. Pois é, o cara tá lá encostado e a mulher ralando e ele ainda quer. E ela chega e tem que dar o dinheiro. Tem que dar. O controle é dele. O dinheiro cai na conta, talvez ela nem veja. O cartão já está com ele e ele que vai. Talvez ele dê alguma quantia para ela, se ele achar que deve. Então, assim, é um absurdo. Mas isso acontece com muita frequência ainda. Assim, para a gente deixar assim, a coisa bem mais clara para o povo. Essa questão da violência patrimonial.
ela está muito mais associada quando a mulher tem sua própria subsistência, né? Seu próprio meio de vida. Também, mas se dá também quando ela não trabalha, mas ela tem ali seus bens, ou até que tem ali o seu marido como provedor da família, e ela, como eu falei, ela vai pedir algo ou para si, ou para dentro de casa, que está precisando de algum item básico para alimentação, higiene, e ele se nega. Entendi. Tentando diminuí-la, até porque ela não trabalha. Isso mas também. assim, nesse caso aí, ela precisa dizer para que é o dinheiro, né? Não pode ser assim, não, eu preciso de R$50. Mas você quer 50 reais para quê? Não lhe interessa, eu quero 50 reais. Não você especifica, né? Vai pedir para determinada situação, circunstância. É importante, a mulher, né? Eu geralmente sempre especifica. Né? Me lembrei agora daquela história do Pix, não, do história do Pix. Minha mulher me pede um Pix de R$1.000 todo dia. Pra quê? Todo dia. Pra quê? Eu não sei, eu nunca dei. Né? Dessa forma. Mas o homem usa muito disso, né? O controle. Sim, do controle financeiro. Demais. E aí, por último, a gente pode falar da violência moral, que é aquela onde vão imputar à mulher algum crime, algum fato desonroso. A exemplo, quando o homem diz que a mulher está traindo. Porque isso acontece muito. Isso aí é que é comum. Parece que eles têm uma cartilha, Ele tem uma cartilha. Segue. Né? Assim, Parece que sim. Passo a passo do homem abusador. Abusador. Esse aqui. E porque vem os é impressionante. E as fases. Sim. As fases também, Inclusive, tem a violência doméstica, ela é cíclica. Uhum. Tem um ciclo da violência. É porque uma vez uma das fases funcionando, parte para outra, que parte para outra, que parte para outra. Né? Sim, a primeira fase da violência, ela é a fase, digamos, da explosão. Ela vem ali quando talvez está no início do relacionamento, mas está tudo bem. É quando sutilmente a pessoa começa a tentar ter algum tipo de controle, proibir determinados usos de roupa, como a gente já mencionou, ou delimita com quem a mulher possa falar ou não. E começa a ter umas atitudes mais, digamos, enfáticas, mais explosivas. Começa a se exaltar mais. Numa segunda fase, que começa ali a fase realmente da agressão, que pode ser qualquer uma dessas que a gente acabou de comentar. E a terceira fase é conhecida como a fase da lua de mel. Por quê? Porque é aquela fase do arrependimento, onde o homem se arrepende, aonde ele fala para a mulher, não, eu vou mudar, isso não vai mais acontecer. E a mulher vai ali e acredita, até determinado tempo. Fica tudo bem. Mas só vem acontecer quando ele percebe que está perdendo na brincadeira, né? No jogo, né? Exatamente. Aí ele dá uma freadinha, manipulação. Manda pra trás. Exato. Mas aí essa fase do mel tá ali, tudo bem, tudo tranquilo, amorzinho. Mas aí depois vai tudo de novo. E geralmente vai piorando. Então, dá até para entender que essa forma diferente da pessoa, do homem reagir, dizer, não, eu estou errado, sei o quê. Isso já faz parte do contexto psicológico. Ele já está vendo que a mulher está saindo do controle, aí ele dá uma freadinha. É a estratégia psicológica para manter a pessoa dentro daquele contexto do controle, né? Para poder praticar novamente as outras violências, né? É dessa forma. E é muito triste. Aí a gente se pergunta o porquê. Quando a mulher, vou falar da forma que é mais visível, que é a agressão. O porquê que a mulher não denuncia, ou porquê que a mulher não sai desse meio da violência, mas é muito mais complexo do que a gente imagina. A mulher, ela acredita que vai conseguir resolver aquela situação sozinha. E outro ponto também muito interessante é que ela coloca a família acima de qualquer coisa e acima de si. Sim. Então ela vai ali tentando, vai desculpando, sofre novamente, mas leva adiante. No entanto, tem momentos que ela consegue visualizar tudo isso, né, dar um baixo, por final denunciar, ou até mesmo não chega sequer a acontecer isso porque acaba acontecendo pior. A história da denúncia, a história da denúncia é sempre complicado para a mulher, porque vai cessar uma condição em que também cessa a união, né? Sim. É uma união que não existe, né? Assim, se existe um casal onde a mulher está passando por uma violência em qualquer um desses aspectos que você falou, ali não tem uma união.
Ali tem um relacionamento doentio que precisa ser cuidado. E aí, quando uma das partes se nega, né? Porque assim, terapia de casal existe, viu, gente? Terapia de casal existe e é importante demais, porque um relacionamento doentio onde o homem pratica essas violências, ele pode ser resolvido. Não precisa necessariamente que termine numa denúncia que acaba uma família. E, se o homem tiver consciência do que está fazendo, ele pode mudar de atitude, né? Raramente acontece, mas pode. Sim. Então, assim, a maioria das mulheres ficam receosas de fazer uma denúncia porque aquilo ali vai destruir um lar. Exatamente. Né? Aí ela fica colocando na balança: meu Deus, meus filhos, minha família, eu dependo dele, para onde eu vou. A dependência econômica. Por isso que muitos não querem que a mulher trabalhe, né? Que é justamente para deixar ela refém. Ela restrita aquilo, ela vai depender dele. Tem várias mulheres que trabalham com a defensoria, trabalham com um público muito grande, e a grande maioria e é muita gente. Eu digo sem medo de errar, toda semana aparece casos de violência. Não necessariamente a violência física, mas tem. Então, a mulher chega ali fragilizada. Ela chega altamente humilhada. E até para que a gente consiga extrair dela toda a situação, é difícil, porque ela tem vergonha de falar. Ô, Brenda, e até porque não é uma coisa que aconteceu assim... Da noite por dia. Subitamente, né? Não é uma coisa pontual. É uma história de vida, provavelmente, né? E o que a gente mais escuta que é como se fosse o copo d'água já esborrando. Esborrando, exatamente. E o que a gente escuta é: mas, doutora, eu vou para onde? Eu vou viver de quê? Como é que meus filhos vão comer? Ele fala que se eu sair de casa, vai tomar os filhos de mim. Eu vou ficar sozinho, vou ficar na rua. Então, é a violência psicológica. Porque sempre é combinado, né? Sempre tem duas ou três ali combinadas. Sim. Sempre tem um combo. Nunca é só uma. Sempre a junção. Tem a física com a psicológica, que eu acho que é a primeira que começa é a psicológica, porque a não ser quando... Porque tem casos que o cara já é violento no namoro, né? Que, aliás, é um defeito de nós mulheres... Vou falar, é um defeito de nós mulheres. Vou falar. Fala, é preciso. Que a gente conserta homens. Gente, a gente não conserta ninguém. A gente só conserta a gente mesmo, certo? Ninguém conserta ninguém. Esse negócio de você estar com seu namoradinho e ele tá já te dando beliscão, te dando um chavantezinho de cabelo, te dando um empurrãozinho. Não, mas quando casar, se a gente for morar, ele melhora. Se ele enche o talo e depois te dá uns tapas. Não, mas eu acho que quando ele casar, não melhora. Vai piorar, viu? Vai piorar e vai piorar muito. E outra coisa, quando as mulheres sabem que aquele determinado homem cometeu algum tipo de agressão com a mulher, mas acha que com você vai ser diferente. Sim, não vai. É ilusão. É muito raro. É como eu disse, é muito raro. Só se ele procurar um tratamento. Mas é muito raro. Porque ele acha, o homem ele tem uma relação muito grande. Desculpa aí, viu, amor? Desculpa aí. Você não precisa me desculpar, não, porque você não se enquadra não tem nenhum problema desse aí, fica à vontade. Exato. Porque a gente tá sentando cacete. Rocha não. Mas o homem ele tem uma relação muito grande, assim, como é que eu digo? De poder, né? Aquela coisa, é o poder. É um construto, né, da civilização. Sim, né? Exatamente, o que é importantíssimo. É algo histórico e cultural. Isso. Uma coisa que me espanta muito é que lá atrás, no tempo ainda da colônia, era possível o homem agredir a mulher com pedra e paulada, desde que fosse de forma moderada. Aliás, isso é bíblico, mas né? como é que você bate em alguém com pedrada e paulada de forma moderada? Inclusive, na Bíblia tem alguns relatos de que a mulher é apedrejada, o homem não, sempre a mulher que é apedrejada. Sempre a mulher. Acusada de adultério, né? Exatamente. Engraçado, não tem homem acusado de adultério, só mulher, né? Só mulher. E nem precisaria a mulher ter provas. Bastaria que o homem achasse que a mulher o traiu. Só bastava achar. Só bastava achar. Que ele poderia matar tranquilamente e responderia por isso. E durante muito tempo tinha aquela história no direito do crime de honra, né? Não vou lavar minha honra. Lavar a honra, que é um absurdo. Que houveram realmente julgamentos onde homens foram absolvidos em decorrência dessa tese. Crime de honra. Crime de honra. Ou por amar demais.
ele matou porque amava demais. Que inclusive tem essas Como é que desculpas, mede, né? Sim. Que Como é que mede o não, é amor, porque. né? Não, eu não sei viver sem ela, aí. Apaga a mulher, desse né? jeito. Gente, apagou, vai viver sem ela, né? Vai viver. Que amor! Pois é. Não quero ver Idiotice. ela com ninguém, aí. Porque tudo passa pela relação de posse, né? Ele acha que é o dono Isso. da mulher. É a relação de posse, é um ele- dos maiores problemas. Isso, ele acha que é o dono da mulher. Claro que existem situações contrárias, né? Que a mulher, mas é muito raro. Sim, então a gente sim. está falando Sim, mais de mulher é. porque os casos são maiores, É mais né? corriqueiro. É. Exato. Digamos que é 90-10. Isso, 90% exatamente. homem com relação de posse, 10% mulher. Né? Isso. E, assim, esse percentual tende a aumentar um pouco por conta da questão da independência feminina. Sim. Mas normalmente o homem é quem geralmente é o cara que. Exatamente. Né? E outra impressão da gente falar, vocês conversando aqui, eu lembrei, é que a Maria da Penha era voltada para a mulher. Não necessariamente é o sexo em si, mas sim é quando a pessoa se considera, é o gênero feminino. E não o sexo. Então, isso é até interessante a gente comentar, porque tem muita gente que pensa que vai ser só para a mulher, que a mulher que se considera como mulher. Mas não. Hoje em dia, existem jurisprudências onde a Lei Maria da Penha ela é aplicada a mulheres trans. Não só nessas situações, mas em várias outras situações onde aquela pessoa que sofreu a violência se enxerga como mulher. E, naquela situação, é muito perceptível a condição de vulnerabilidade da pessoa que sofreu a violência em detrimento da outra. É como numa relação, independente se for, digamos, duas mulheres. Mas, quando a gente, geralmente acontece, a gente bate o olho no casal homossexual, homoafetivo, a gente vê uma feição mais feminina, outra, né, um algumas pouco características mais masculinas. Então, ali já é visível. E ali pode ser muito bem aplicado a Lei Maria da Penha. Olha que interessante. Quer dizer que, por exemplo, se for um casal lésbico e aí a mulher, uma bateu na outra e a mulher vai... Sim, vai pode, acionar desde a que Maria da consiga identificar ali que, de fato, existia essa diferença. Que existia essa questão de vulnerabilidade em face da outra. Digamos, Sim. uma que é mais masculina ou tem aquela coisa Mais de força superioridade. Exatamente. Que interessante. Tá vendo aí? É. Se você ficar muito braba comigo, eu viro um viado na hora. Para poder usar a Lei Maria da Penha. Cuidado. Hein? Ave Maria. Totalmente. É meio difícil. Cara, deixa ele. Não corre esse risco, não, que ela é tão mansinha, meu Deus. A sua sorte. É mesmo, né? Senão eu tinha que tranquila. me aviadar para usar a Lei Maria da Penha. Né? Eu estou sendo batido por minha mulher. Ai. Mas Pois são pontos interessantes. Inclusive, a Lei Maria da Penha, ela engloba todos esses tipos de violência, né? Sim. Todos eles, né? Todos eles. Inclusive, não apenas tratando de relação amorosa, mas outros tipos de relação também. Mãe, filho. E é? Sim, entre cunhados, Já vi até irmãos. dos vizinhos, né? Sim, quando tem aquela determinada Vizinho. relação, uma relação familiar, alguma relação, vou falar relação íntima, não necessariamente amorosa, mas relação íntima, Sim. que aquela determinada agressão vai decorrer simplesmente pelo gênero. Sim. Por exemplo, então uma mãe e um filho que bate na mãe. É a independente- violência Então doméstica. pode. Que Sim, interessante. tranquilamente. É porque geralmente, costumeiramente, a gente acha que é só entre o casal, Entre o né? casal, mas não. Heterossexual. Pode ser, Então- já tem julgados que é considerado entre cunhado. Tem sim situações como essa que Então enfim, seria, de uma forma geral, não é violência doméstica, assim, de violência familiar, digamos assim. não é dentro de casa, entre filho, entre filhos, entre marido, namorados, não, de forma alguma. Pode ser de Porque a parentesco. violência entre mãe e filho também tem muita, né? Infelizmente, né? Demais. Os filhos, eles... E os pais muitas vezes normalizam. Aqui na cidade a gente vem sofrendo muito com isso, justamente pelo avanço das substâncias aí erradas. Sei. Aparece os muito. psicotrópicos, né? As drogas, de outra Parece forma geral. demais.
E é. E não, a violência não só com a mulher, mas eu vou começar Sim, falando da família, de pais, né? com o pai também. Com o Sim, pai também. que quer... É. E quando chega aos pais a denunciarem, é porque a situação já está numa fase que não tem realmente mais como. Ou seja, o controle ali já acabou, Já vou procurar acabou. uma ajuda externa, né? Exatamente. Que, na verdade, deveria procurar no primeiro momento, mas sempre acontece É porque isso. fica protelando. Eu acho que é muito da vergonha. Está muito Né? atrelado a isso. Eu A acho que é vergonha muita é desestruturação de uma forma geral. Sim, também, né? A desestruturação, se vai chegar na justiça, já tem uma confusão instaurada ali, bem carregada, né? Exatamente. Bem Já carregada. perdeu o controle. Já perdeu o controle. É muito Totalmente. triste. Eu estava dando uma lida sobre estatísticas, né, da violência. Aí eu estava vendo aqui que o Brasil teve em 2020 105 mil denúncias de violência contra a mulher. 105 mil. É um número, eu acho que é o subnotificado, né? A grande maioria é subnotificado. Agora, o mais recente, a gente tem até o mês de junho. Junho? Acho que é junho. Até junho tinha 31 mil denúncias. 31 mil 31 mil. onde? No No sistema todo o inteiro. país, Mas é como Belinha falou, é subnotificado. Sim, bem sub, né? Muito, porque até a grande maioria não denuncia. Às vezes não dá nem tempo, infelizmente. Exatamente, né? não dá nem tempo. E talvez até nem conheça as formas de fazer essa denúncia. Sim, que ainda tem isso, né? Exatamente. A denúncia não é obrigatoriamente feita apenas na delegacia de polícia. Hoje em dia nós temos a delegacia online. Então a mulher consegue fazer a denúncia e, inclusive, pedir medida protetiva de forma virtual. E essa medida é interessante para aquelas mulheres que têm ali se vê impedida de sair de casa, ou tem a sua locomoção restrita, ou quando o marido está ali em cima, para onde vai, fica de olho. Então, ela pode fazer esse pedido. No entanto, quando é violência sexual ou violência física, o interessante, o mais importante é que seja feito realmente de forma presencial. Sim, porque eu já faço fazer Porque tem que fazer o corpo de delito, né? exatamente. Então, a mulher sofreu violência sexual, como uma das que eu falei no início, ela não tome banho, vá do jeito que está. Se teve as roupas rasgadas, leve as roupas que vá vestida. Isso não é vergonhoso. É necessário para se colher provas contra aquela pessoa, para que se possa averiguar o que você passou. O que a justiça faz hoje na questão de proteger a mulher contra um crime depois de uma denúncia dessa? Então, no momento da denúncia, a mulher pode fazer o requerimento da medida protetiva. Essa medida protetiva, o juiz tem que conceder até em 48 horas. No entanto, quando o requerimento é feito em uma cidade que não é sede de comarca, a Lagoa Grande é sede de comarca porque a gente tem um fórum, mas digamos, Juarez Tavra. Juarez Tavra não é sede de comarca. A comarca de Juarez Tavra é aqui em Lagoa Grande. A autoridade policial pode conceder a medida protetiva. Isso é algo novo. E é? É, mas só nessas circunstâncias. Concede como? Como é na prática? Ela faz no momento que ela for fazer a denúncia, né? Ela vai ter que Porque se vamos manifestar entender que se ela sai de casa fazer a denúncia, não pode voltar mais para casa, né? Não. Senão vai levar mais porrada. É outro ponto. Existe na lei, inclusive, um dispositivo onde fala que, sendo necessário, a autoridade policial vai fazer um acompanhamento dessa vítima, se for necessário, até a residência dela, para que ela consiga, inclusive, tirar os pertences e sair de casa. Entendi. Outra possibilidade, a gente sabe que, infelizmente, não é a grande realidade do nosso país, é que existem casas de apoio para mulheres que sofrem violência. Digamos, você vai fazer a denúncia, dali você já vai sair para essa casa de acolhimento. Logo depois da denúncia. Sim. Essa casa de acolhimento, inclusive, ela fica em um endereço desconhecido. Ninguém vai saber onde você está. E, inclusive, você pode levar os seus filhos. Interessante. Então, tem essas formas. Isso é um recurso disponível para todo mundo? Assim? Era para ser. Só que a gente sabe que, aqui em Lagoa Grande, na cidade, infelizmente, não tem. Em João Pessoa tem. Entendi. Então está muito nas mais restrito cidades, ao local onde a casa está. Infelizmente, exatamente. É porque aqui também ia ficar complicado a mulher se esconder aqui, né? Mas tem sim essa possibilidade. A casa de apoio, de ter ali a polícia, acompanhar a vítima, se for necessário. Então, tem essas formas. Outra também, ponto importantíssimo, que muita gente desconhece, é que, a partir do momento que você tem a medida protetiva,
e aquela pessoa descumpre o que está ali imposto, ela está cometendo um outro crime. Hoje, você descumprir medida protetiva é um crime. E se você for pego em flagrante, você é preso. E você não sai. Não tem fiança no mundo Não. que solte. Não tem. É Medida protetiva, não. porque é muito comum os homens atentarem contra as mulheres, mesmo tendo a medida protetiva. Né? Tem muitos casos, né? Muito, mulheres demais. morrem, Tem a medida, mas mesmo assim... ainda continua. Então, a partir do momento... Tem a medida protetiva... Porque a medida protetiva elenca várias possibilidades, inclusive a comunicação, a distância, a comunicação também com familiares, a questão da proximidade. Então, se a pessoa transcendeu aquilo ali, passou do limite que foi imposto, imediatamente a mulher pode sim acionar a polícia, na mesma hora. O agressor, numa situação dessa, ele é penalizado? Assim, não na medida protetiva, vamos lá. A esposa fala que está sendo agredida pelo marido e ela entra numa situação de proteção, não volta mais para casa. Certo, sim. E esse cara? Então, tem essas questões. É um processo contra ele? Tem sim. Um processo? Não tem? Ele vai ter que pagar por isso? Não vai? É gerado um processo. Faz a denúncia ela é encaminhada para a comarca, né, para o fórum local. O juiz analisa, encaminha para o Ministério Público o inquérito, o Ministério Público vai analisar e vai apresentar uma denúncia contra aquela pessoa. Então, não necessariamente a mulher precisa de um advogado para entrar com a ação contra aquele homem que exatamente cometeu a violência. Não. O Ministério Público é titular. Ele vai, sim, oferecer a denúncia. E ele vai fazer. Ele vai denunciar. Então, aquela pessoa vai responder a um processo. Ele já responde o processo imediatamente. Sim, vai responder o processo. Outro ponto importante outra penalidade que o agressor pode fazer, passar. Ele pode e tem que ressarcir o Estado, o SUS, pelos danos causados, pelo que o SUS gastou no tratamento com aquela mulher. Mas isso não é muito comum. Na prática, não é comum porque as pessoas desconhecem. Sim. Ou não vão atrás, sim. Mas sim, pode Vamos lá. Por exemplo, no caso, eu sofri a violência e aí eu precisei de tratamento do SUS. E aí como é que eu faço para que o cabra lá pague? O interessante é você provocar. É muito importante, que a maioria até desconsidera ou não dá muita importância, o acompanhamento, a assistência de um profissional para tanto. Não de um advogado, porque ele vai saber o que deve ser feito, ele vai lhe acompanhar, vai lhe orientar da melhor forma possível. Então, a pessoa vai ter que provocar. Inclusive, outra coisa interessante, além disso, das custas com o que foi gasto com o Sistema Único de Saúde, vem a questão também do que a pessoa, a vítima, vai gastar pessoalmente. Porque a família nem a vítima pode e nem deve arcar. Exatamente. Então, o cabo pode até ser obrigado a pagar um psicólogo para ir mulher. Sim, necessário, sim. Com certeza. Outra coisa, pode ser também... também... só de cueca. Pode, inclusive, ser ali estabelecido uma pensão para aquela mulher. Sim. Nessa situação, pode. Uma pensão também. Uma pensão, sim, tranquilamente. Outra coisa que pode ser estabelecida, a questão de um tratamento, de um acompanhamento para aquele agressor. Existe isso na lei. Né? Para ele, né? Para ele. Para ver se ele se regenera. Exatamente. É importante. Isso é uma outra medida. É uma tentativa de... importante, exatamente. Né? Não pode deixar para o pedido, né? Vamos ver se esse camarada... Tentam. Isso. Entendi. Talvez em 6 saia 1 ou 2. Exatamente. É uma ajuda, né? É porque é aquela coisa, muitas vezes, eu não tenho estatística, então eu não vou chutar, mas muitas vezes eu vejo assim que é um ciclo no seguinte sentido. Você é um homem e aí você é uma criança. E aí você vê seu pai batendo na sua mãe. Você vai repetir isso. E aí você vai ter um filho e aí provavelmente seu filho também vai repetir isso. Então é um ciclo doentio que precisa ser quebrado. Porque você vai... É quase certo que você vai repetir o modus operandi que foi a família que você foi, que você acha que aquilo é a família que é normal. Que é normal. Não, minha mãe apoiando meu pai, você vai repetir.
e você vai repetir o seu filho vai repetir, o filho do seu filho. Então, é um ciclo que precisa ser quebrado. Ô, Brenda, você já presenciou alguma situação em que a mulher gosta de apanhar? Então, eu já presenciei situações, eu não sei nem se eu posso dizer que gosta, mas que se sente confortável, que para ela não é problema nenhum. Já pensou? E mais de uma. Várias. Várias, né? Várias. É meio chocante isso, né? Eu Pra imagino mim, que sim. nessas situações... Eu não consigo me acostumar. Eu imagino nessas situações, Eu não me ela acostumo. também deve trocar tapa, né? É tapa Existe vai, também, tapa vem, existe né? também. A gente vê situações, a gente presencia, onde existe ali agressões mútuas. É. Porque eu já escutei, assim, né, de mulheres dizer, não, mas isso é normal entre a gente. Aliás, a gente gosta. Mas que é. porra é essa? Gosta de levar? Existe, teve uma audiência que a gente participou recentemente, onde o casal, foi a Maria da Penha, eles estavam juntos. Ela disse, eu tô com ele. Eu tô com ele, é? Disse, eu tô com ele. Como é? E aí você vai fazer Sim. o quê, né? Numa situação dessa. Aí faz o quê? Exatamente. Numa situação Não dessa? faz nada, né? É o Não, seguinte, legalmente. Faz o quê? numa legalmente situação falando, quando a mulher vai ali e denuncia. Medida protetiva, tudo bonitinho, tá seguindo, mas aí volta para esse ciclo, a fase da lua de mel. O cara vai mudar, vai melhorar. Ela vou dar uma segunda chance. E agora que tem nada da denúncia medida protetiva, ela pode, através de um advogado, entrar com a petição no processo, pedindo que seja designada a audiência para fazer uma retratação, uma justificativa. Então, vai ser agendado ali uma audiência justamente para tratar dessa temática. Justificativa de quê? Não, ela vai chegar, justificar vai o pedido dizer, dela. é. O pedido dela. É. O porquê que ela não quer mais. É. E Ah, ali sim, ela pra vai cancelar dizer. é o processo. É. Ô, doutor, eu... Mas é assim, ele é tá chocante. batendo mais devagar agora, é tão gostosinho. A pessoa, e a vítima, ela é questionada. Porque Mas tem que questionar, o Estado né? está ali tentando fazer o correto, porque- proteger a vítima e ela, não quero não. Deixa aqui. Não, porque inclusive pode ter casos de que ela está sendo, de certa forma, coagida. Sim. Tem casos Né? que ela Porque pode o ser cara pode coagida. chegar e dizer, ou você volta para mim, eu vou matar você, sua mãe, a família toda. Pode acontecer. Né? Então, às vezes a mulher precisa. É igual eu sou totalmente contra a história, mudando totalmente de assunto, mas é porque eu lembrei agora, linkei uma coisa a outra, das visitas íntimas. Sim. Certo? Eu acho que se você quer namorar, para não dizer outro nome, você não fique preso, né? Mas eu concordo. Né? Concordo Pois também. é, você não seja preso. Porque a gente solto, se for solteiro, dá um trabalho danado para namorar, e você tá lá na Tá prisão. lá. E a Exatamente. Ah, E putaria. então, assim, eu vejo que muitas mulheres vão, de novo, não tenho estatística nenhuma, é só uma percepção minha, vão coagidas. O cara chega e diz, ou você vem me visitar, eu vou mandar matar você, sua mulher, seu Sim, menino. acontece também. Ou pode ameaçar de frente. Aí você vem me visitar, ou senão eu vou ter que dar pra uns cabos aqui. Não, mas eu acho que fosse isso, algumas até dizer, vá Vá à vontade. Tá entendendo? Exatamente, mas tem também. Então, eu acho que é muito importante, nesse caso, você investigar para ver se ela não está sendo coagida Coagida, mesmo, se a ela tá ali- ficar com Se ela não vontade. está ali contra a vontade dela. Sim. Só que aí é onde vem a questão de se saber se realmente existe, se ela vai manifestar ou dar algum tipo de sinal. Falando sobre isso, eu lembrei também dessa situação que eu já presenciei uma situação onde a mulher vítima de violência doméstica, aí o cara foi lá, tinha medida protetiva, mas não respeitaram, ela voltou, a medida protetiva em plena vigência, viu? O processo estava rolando. Misericórdia. Mas o que foi que ele fez? Eles voltaram, tudo lindinho, maravilhoso, bateu nela de novo. O que foi que ela fez? Chamou a polícia. Existia ali a medida protetiva. O cara foi preso. Ah, Ele não sai, estava preso, já era. E aí, que é outro crime. Mas aí vem a questão dela. Ela estava desesperada, Porque ele foi querendo encontrar uma alternativa para poder entrar e fazer a visita. Meu Deus do céu. Que foi onde eu fiquei sabendo, né? Porque ela queria achar esse e-mail. Só que ela não podia entrar. Como é que o sistema penitenciário, como é que o diretor da cadeia ia permitir que a mulher vítima de violência doméstica, contra a medida protetiva, o cara tá ali Mas ela queria justamente fazer a por visita isso. íntima, era? Ela queria fazer uma visita. Tá, Mas boca. ela queria Sim, visitá-lo. uma visita, né? Sim, Só que sim. não pode, realmente não pode. Mas ela Sim. estava achando ruim porque não estavam permitindo. Mas não Sim, pode. mas sim. Meu Deus do céu. Mas acontece. Não, Teve outra situação também, gente, que me corta o coração até hoje. O que acontece? O cara estava preso por estupro do Deus. próprio filho. E foi? Meu Deus. Do próprio filho. Então,
a pessoa, você só visita, a visita ela é feita tanto íntima quanto a visita mesmo por algum familiar, um vínculo realmente parentesco, ou se você é casado, ou você mantém uma união estável reconhecida, formalizada. Pronto, aí você, com a documentação, você faz o cartãozinho, você consegue visitar tranquilamente. Mas essa pessoa não tinha a união estável, mas esse pai abusou do filho, foi descoberto, foi preso. Estava lá bonitinho, trancafiado, onde ele devia ficar. Mas aí, qual era o X da questão? A mãe, então, a mãe da criança abusada e esposa, união estável do cara, preso, ela queria visitá-lo. E aí, quando eu me deparei com a situação, eu realmente... Como assim? Sim, né? Aí eu comecei a... Porque a gente não pode também apresentar, tem que ter calma, cautela. Eu comecei a conversar, tentar questionar o porquê, se é toda a situação. Aí ela disse, não, porque eu só tenho ele só tem a mim. Como é, rapaz? Ela disse que os dois só sentiam. Se não fosse ela, ele ia ficar sem ninguém na vida e que ela amava ele. Inclusive, ela relatou que a violência, assim, ela também apanhava, mas para ela era tranquilo. E ela queria visitá-lo de todo jeito. E o filho? Filho, isso é um detalhe. Foi? É só um detalhe. Eu tenho que como é algo que eu digo. Treinar a cara de paisagem. Porque se eu tiver absurdo isso. Um cliente chegando no negócio, eu vou ficar. Você fica. Mas é assustador. Então você vê que realmente para mim é algo doentio. Não tem como você naturalizar uma situação dessa. Não tem. Aí é totalmente disfuncional. Não, é impossível. Por mais que a gente veja corriqueiramente que acontece muito, mas eu não consigo ainda ver de forma natural. Não, nem tente. Porque isso não é natural. É natural ou normal que acontece nem muito. É normal, nem é natural. Eu acho que você... Tá, tudo bem. Você vai fazer o seu trabalho, mas não acho natural, não. Porque isso não é. Isso é totalmente fora... dos padrões. Da normalidade. Sem querer aqui filosofar, mas já fazendo algumas reflexões profundas, isso é uma coisa meio cultural, porque às vezes a própria música incentiva esse tipo de coisa. Quando diz que o amor remete ao sofrimento. Sim. Né? Parece que você tem que sofrer. Para você realmente amar, você tem que sofrer. Tem que passar por cima, tem que enfrentar as barreiras. Tem muita música, muito demais. E a gente tem vivido o tempo da sofrência, né? A embaixadora da sofrência já foi-se, né? Mas ela fazia muito sucesso. Deus a tem, a embaixadora da sofrência, né? Sim. Marília Mendonça. E isso fica impregnado, agora falando como psicólogo, né? Sim. Isso fica meio que impregnado na cabeça das pessoas, que principalmente na das mulheres, que a mulher é regida pelo sentimento, né? E isso pode atrapalhar muito. Eu estou sofrendo porque isso é um reflexo do amor. Que porra é essa? Vou passar a jogar gasolina, viu? Jogar gasolina? É mesmo, né? Pois é, né? Mas conhecer é uma coisa, né? Agora querer ficar no escuro é outra, né? Né? Pois é. Mas assim, o amor, ele não pode ser atrelado ao... ele pode até ser atrelado ao desamor, mas não à violência. Jamais. Né? Desamor, tudo bem. Porque, tudo bem, para você entender que está sendo amado, você tem que entender também que nunca foi amado. Sim. Mas isso não pode ser atrelado à violência, né? Mas você concorda que isso é muito culturalmente e da criação? Porque se você está num lar que é desestruturado, disfuncional, você não conhece outra forma. Não. Então você vai repetir. Até porque passa a normalizar. Isso, é normal, está entendendo? Se você está num lar em que, se você vê sua mãe batendo seu pai, ou vice-versa, ou os dois batendo, ou se você próprio sofre uma violência. Aí a mulher vai ver aquilo, vai ver a mãe passando pela violência e vai entender, não, um dia se eu casar eu vou ter que fazer igual a mamãe. E o menino vai ver aquilo, né? E o menino vai ver aquilo, né? Não, eu posso bater na minha mulher, que papai batia em mamãe e ela aguentava. Isso fica fica muito internalizado. Às vezes, inconscientemente, você reproduz. Você nem consciente, de repente, você passou aquilo ali. Porque, naturalmente, eu penso que quando você está num lar que é minimamente estruturado e funcional, você não repete esse tipo de coisa. Ou, pelo menos, a probabilidade é bem menor. Probabilidade, exatamente. Né?
É. Sim. Não é verdade? Pois Você vai ter ali um perfil construído completamente divergente do que uma pessoa... Pode ser, né? Fazer natural da pessoa que tem ali essa característica de violência, mas normalmente a gente acredita que não. Esse tipo de coisa vem ficando cada vez mais evidente e eu acredito que começa a aparecer, apesar de você ter falado que tem muita subnotificação, vai continuar tendo subnotificação, né? Vai. Mas tem estado um pouco mais evidente por conta dessa questão da mulher ter ocupado um espaço na sociedade, dela ter tido a sua liberdade de expressão, né? Exato. Porque a gente sabe que tem países aí por aí que ainda que não né? tem nada disso. não. que a mulher é uma submissa do homem. Submissa é um objeto. Nós aqui, no nosso país, já passamos por isso. Sim. Tivemos uma época em que nós éramos tidas como relativamente capazes. Incapazes. Nem votava, né? Incapazes. Nem votava. Não votava. Não podia sair de casa sozinha. Sim. A única mulher que podia sair de casa sozinha era prostituta. Só. Vai trabalhar, né? Justamente por isso que estava Vai trabalhando. trabalhar. As outras tinham que ter E consentimento. aí você imagina que a possibilidade que a sociedade dava para a mulher trabalhar era com sexo. Vender o próprio corpo. Né? Ou seja, objeto, né? Objeto. Totalmente objeto. Exatamente. Para trabalhar fora, era necessário uma autorização expressa do marido. Para você poder receber sua herança, você só poderia receber se seu marido autorizasse. Isso em Filipe Morreciano lascou. É curioso. Você não poderia... Não, é curioso assim, porque é algo tão absurdo. Sim. Mas era natural, era normal. Mas você não vê que agora semana passada, que aquela questão da laqueadura, né? Sim, que a mulher, recente. Porque antes tinha que ter autorização. Sim. Do cônjuge. Do cônjuge, exatamente. Pelo amor de Deus. Então, nós mulheres não podíamos manifestar a É. nossa vontade com o nosso próprio corpo. Isso, A gente exatamente. teria que o parceiro O homem não concordar. podia fazer, né? À vontade. Quando bem entendesse. Inclusive, eu acho que a idade mínima acho que é 21, né? A idade mínima é 21. Não poderia nem ter idade mínima, porque hoje em dia a gente vê menino de 16 anos, já tem 3 filhos. 3, exatamente. 4 filhos. Tem 18 anos, já tem 4. Né? E não pode fazer, porque é muito nova. Por causa da idade. Pois Justamente. bem, aqui no site, né, que fala da Lei Maria da Penha, deixa eu abrir aqui, institutomariadapenha.org.br. Que essa mulher é fantástica. Eita, ela lutou, viu? Muito. É até interessante falar um pouquinho de como ela conseguiu isso, esse feito, porque é um feito. Sim, por favor. Um feito. É só fazer realmente uma síntese, né? Ela sofreu violência doméstica, 2 tentativas de feminicídio. Sim. A primeira foi, ela estava dormindo, o marido chegou e atirou. Então ela foi internada. Foi mesmo? Foi. É por E sobreviveu. Né? Por isso ela sobreviveu, voltou para casa. Quando ela voltou para casa, foi 4 meses após a volta dela, as violências começaram novamente. Inclusive, ele manteve ela em cárcere privado. Dentro dessas tentativas, né, de matá-la, ela foi, inclusive, eletrocutada. Danou-se. Não conseguiu, mulher é um gato, não tem 7 conseguiu vidas. matar. Para Aí, nossa com a ajuda da família, com a ajuda dos filhos, não sei exatamente quantos são, ela conseguiu sair de casa, tomou coragem, apresentou uma denúncia contra o marido. Entrou com o processo, ela é bonitinha, foram 15 anos de luta. Houve o primeiro júri. O cara 15 anos de luta. Sério? Todo esse, né? Sim, todo o Todo o processo. Ele teve o primeiro júri. Ele pegou 15 anos. Recorreu. Recorreu todo o recurso. Absolvido. Misericórdia. Foi para o segundo. Pegou, acho que foi 10 anos e alguma coisa. Os recursos caiu para 2 anos a pena dele. Até porque não existia Lei Maria da Penha. Não. Né? Ela estava lá lutando, né? Exatamente. Aí o quê? Ela não se contentou. Obviamente, não tem como você... Não tem. Não Vai tem se contentar como, como? Já levei exatamente. um tiro. Aí ela foi, como ela disse, ela é uma guerreira, ela é um exemplo. Então, ela foi, levou adiante. Ela teve o auxílio de organizações, de ONGs, e denunciou o Estado, o Brasil, não foi o país. Ela denunciou a Corte Interamericana. Sério? Denunciou? Denunciou. Por quê? Porque o Brasil ele era signatário de um tratado onde ele tinha que assegurar
dignidade humana. Sim, E também a proteção dignidade. da mulher, Da exatamente. mulher. E não estava fazendo tava isso, fazendo. nitidamente não. Então ela denunciou Caramba, sim. ela precisou fazer essa denúncia fora. Precisou. fora Então do foram país. anos ali o processo, seguiu, não lembro exatamente o ano, mas aí a denúncia foi acatada, foi reconhecido que o Brasil era omisso nessas situações Meu Deus do e céu. foi aí onde começou. Depois disso, quando foi reconhecido, aí essa corte deu recomendações ao Brasil para que ele seguisse e pudesse criar uma legislação. E a partir daí houve a junção de ONGs, de inclusive feministas, de advogados, fizeram ali um grupo e construíram a lei. E foi aí que apresentaram. Enfim, e ela foi né? aceita, Enfim. tendo sido promulgada em 2006. Em agosto, né? Por isso que o Exatamente, por isso o agosto ele de- lá. Isso foi exatamente no dia 7 de agosto. em homenagem à luta dela. A luta, né? o nome levou justamente por ela, porque foi ela que denunciou. Ela é viva que, ainda? Sim, É viva Sim, ainda? é. Escreveu um livro, inclusive. contando né? toda a história dela. Porque é uma coragem, assim, que, porra. É à toa que é nordestina, né? Desculpa aí, tá, gente? Cearense. Mas, Cearense, arretada. Desculpa aí, né? Desculpa aí, que nordestina. Mulher macho, sim, Sim, senhor. Nordestina antes de tudo um forte, como É. já disse. Nossa, Mas do quê? um forte. O forte. nordestino é antes de tudo É. um forte. Mas ela é espetacular, assim, a resiliência, como a psicologia gosta de chamar, a resiliência, mas a força que ela teve, a força de vontade dela de lutar. Porque, veja, a gente já tem a lei e é difícil hoje. Você imagina na época que não existia a lei, Existia, né? Quer dizer, ela foi exatamente. pautada só no direito penal, né? Somente. Só Inclusive, não. quando era só a violência doméstica, né? Mulher contra a mulher ali, a pena era prestação de serviço, pagamento de cesta básica, multa, só isso. A gente Besteira, vê o quanto era fácil de resolver, né? significante. Dou 3 tapas. Quer dizer, 2, 3 tapas não. Dou uma surra, pago uma cesta básica, tá Tá tudo resolvido. certo. Mas, rapaz. Bom, mitos da violência doméstica. Tem bem aqui, bem na abertura do site. As mulheres apanham porque gostam ou porque provocam. Já ouviu isso? Sim, sempre. Sempre, né? É sempre. A mulher provoca. E o pior é que a mulher acredita que ela provoca, o que ela levou que aquilo acontecesse. Você levou umas tapas porque você estava me provocando. Agora imagine a situação psicológica de uma mulher que está em casa e de repente chega o marido e dá-lhe uns tapas e você me provocou e ela fica pensando antes, eu acho que eu nunca apanhei, graças a Deus nem irei, porque Ganhei um mérito agora. Ihu. Oi, como é, amor? Eu ganhei um mérito, né? Você diz um negócio desse e o mérito é meu. Sim, É claro. claro. Não é não? E aí ela fica pensando assim, primeiro, o que foi que eu fiz? Né? O primeiro. E aí ela não acha nada, porque não tem, óbvio, né? Não precisa de um motivo. Isso, não precisa de motivo. E aí você imagina o quanto psicologicamente fica essa mulher dentro de casa, que não pode fazer nada porque vai desagradar Desagradar. o companheiro. Aí vem a submissão. Né? Não fala nada. Essa frase, ela é assim, é uma frase bem polêmica, por isso que ela está aqui bem, os mitos da violência doméstica. As mulheres apanham porque gostam. Se uma mulher gosta de apanhar, ela tem um problema. Fato. Tá certo? A gente conversou agora há pouco, né, falando sobre que tem mulheres que dizem, mas doutor, ele dá em mim, mas eu amo tanto ele. Ela tem um problema. Isso não é, não. Se gosta de apanhar, Sim. tem um problema. Tem. Né? Ou porque provocam. Beleza, a mulher pode até provocar. Mas peraí, será que isso é motivo de eu bater? Não. Não, se você provoca, eu ignoro sua provocação. Se eu não estou aguentando a provocação, eu tenho um problema. Fato Exatamente. também. Tem como tomar outra atitude a não ser a agressão. Sim, a agressão. Sim. Vamos conversar. É um animal, é? Porque, aliás, nem um animal, né? Pelo amor de Deus. animal, é um porque monstro. Pode Isso. ele morder. Se o cachorro morder, eu dou na cara dele. Mas se não, eu dou numa chamada, reclamo. A gente tem cachorro, né? Exatamente, tem que reclamar ali, Cachorro. educar. Educar. Exatamente. Educar como nós, mas a gente tem que educar. Uhum. Exatamente. Pois é, então, essa frase pode até acontecer. Mas se uma mulher gosta de apanhar, na minha concepção, ela tem problema. Né? E se um homem não aguenta provocação, ele tem problema. Né? bota os Porque dois uma hora ou também. outra a gente termina provocando o outro sem querer.
Mas isso não é motivo de bater, né? Jamais. Jamais. Não, de Jamais. forma nenhuma. Como vocês falam, tem outros meios de se Sim. resolver algum Se tá com questão. muita cabeça quente, você sai de casa, Sai vai de dar uma casa, volta, respira. toma um banho gelado. Exatamente. E se for uma situação contínua, onde existem provocações, discussões, É termina. melhor terminar isso. Não é uma Antes Se é relação de uma coisa chegar que- exatamente às vias de fato. Fica constantemente se repetindo, né? Exatamente. Porque nós não estamos falando aqui de coisa pontual. Uma coisa pontual, não a violência, mas assim, uma discussão, uma situação eufórica que pode acontecer em qualquer casal. É uma coisa pontual. Depois os dois se sentam, conversam, se entendem, resolvem aquilo ali e trabalham para que não aconteça mais, né? Ou que se acontecer de novo, que seja uma coisa pontual novamente. Mas quando a gente fala de violência doméstica, a gente está falando de uma situação repetitiva, corriqueira e que Corriqueira. virou Costume. costume, hábito, né? Não, ele bate em mim, já é normal. Isso que normal, gente? Não é é, essa? não é normal e nunca será. É verdade. Né? Não Já- normalizem a violência, violência. por favor. Que isso É, não é pois é. normal, gente. Outra frase aqui, né? A violência doméstica só acontece em famílias de baixa renda e pouca instrução. Jamais. Ela está em toda e qualquer classe. É, Não existe. Não existe. Nunca existiu, na verdade. é. E- Escutei uma professora minha dizendo que como é que a violência ela é democrática. Porque ela abrange. Democrática. É Mas democrática. Mas tá Porque ela certíssima. abrange- A todos. É, Qualquer todos, classe social. E ela disse mais, ela disse, agora não lembro onde foi que eu vi. Foi na escola, viu? Foi na escola. Na Foi na escola. escola. Na escola? Foi na faculdade. É porque a Nanda fica, mãe, a senhora vai para a escola hoje? A gente acaba reproduzindo. Exatamente. Aí, ela disse mais, que na classe alta é muito alto o índice, mas é muito abafado. Abafado demais. Muito abafado. Porque quem vai querer escândalo? Sim, imagina. A menina não quer. O nome está vinculado à violência, até porque tem o status, Sim. uma profissão, são reconhecidos. E parece mentira, mas na classe alta é onde tem mais mulheres dependentes, né? Sim. É, Interessante. é porque assim, o camarada já é um muito bem sucedido na vida, então ele escolhe a dedo a mulher mais linda, né, que não faz nada, que ela tá ali só exibindo. Eu até gosto de brincar de que a mulher é padrão. Pronto. Né? Que né, padrão. geralmente você vê, tem um É. estereótipo. É. E né? muito escolhe isso. ela para ser a esposa dele. A mulher troféu. É. Mas bem é. assim. Isso Vamos lá. realmente é gigante. É fácil identificar o tipo de mulher que apanha. De onde tiraram isso, hein? Não sei. Hein? É que não existe. As coxas roxas? É. As manchas. As As manchas manchas. roxas, né? Aquela velha história, não, eu bati o rosto no guarda-roupa, É, na bati. parede. Que acontece uma demais vez eu ainda. vi. Mas agora eu preciso me proteger. Ah. Tem umas manchas que aparecem em vocês assim, que é do nada, né? É, mas às vezes, ou senão até tem raiva demais, não sei Não se é? aparece a manchinha ali. Vai e com não calma. sei o quê. Aparece. E é? Eu tô cuidado. Vai viu? com calma. Usar um short, alguém vê. Pode acontecer, Eu né? já ouvi uma pessoa uma vez que ela chegou e disse, a gente foi isso, fulano. Não, que eu bati no guarda-roupa. Mas nitidamente em si, Não no é. mundo. Não, é verdade. Você, Ela botou a gente maquiagem, consegue tudo. pra É. tentar disfarçar. A gente É, consegue isso, identificar. ficou assim. Mas você vai dizer o quê, né? Se a pessoa Pode dizer nada, se a pessoa não É. fala nem se abre. Isso, Então a gente exato. se sente constrangida de chegar e falar É, a respeito. exato. Exatamente. É difícil. 4 aqui no site ainda. A violência doméstica não ocorre com frequência. Olha, Lenda. É lenda. É. né? Exatamente. Qual São é a página, mitos. amor? É do Instituto Maria da Penha. Penha, É. mostrando aqui Que os são os mitos, né? Mitos, Os mitos mitos. da São violência os doméstica, mitos. né? Mitos, lendas, isso tem como imagem. Mais uma. Para acabar com a violência, basta proteger as vítimas e punir os agressores. Não. Fosse fácil. Aí Não. onde entra a conscientização, a educação. Pronto, a Lei Maria da Penha ela não só está ali para punir. A Lei Maria da Penha está ali para ensinar, para educar. Tanto é que o mês, né, Lilás, ele é voltado a isso, a educação. É a prevenção. Porque, assim, a gente já até comentou aqui. Punir, denunciar, não resolve o problema. De forma alguma. Não, punir, denunciar, já é como se acontecesse um incêndio e o bombeiro vai lá apagar. Apagar.
Então é algo um Vai problema deixar sequela. social. Vai deixar sequela. Vai deixar. Não tem pra onde, né? Tem não. Porque a cultura machista ela ainda é muito forte, né? Fiz demais. Aqui, a gente está falando de Brasil, mas tem muito mundo, né? Não vamos nem nos estender. Mas aqui no Brasil, sim, ainda é muito forte ainda. Né? Do patriarcado. Muito daquela arraigado coisa ainda demais. O homem é superior, nós temos que ser submissa, a gente tem que respeitar acima de tudo, só o homem que sabe, pode fazer ou decidir. Isso. Inclusive, é uma forma de violência também essa coisa de... eu estava assistindo um podcast de uma mulher, ela dizendo que... é até uma delegada. Ela disse que uma vez saiu ela, o namorado, o esposo dela, enfim, o companheiro dela, e mais um casal. A mulher era defensora pública, eu acho, e ele era promotor. E aí ela disse, e tinha mais outro casal, todo mundo do meu jurídico, ela é delegada, e aí ela dizendo que toda vez que a mulher ia falar, que no caso era o promotor e a defensora pública, toda vez que ela ia falar, ele dizia, você não sabe de nada, cala a boca. Aí ela falava, você não sabe de nada, cala a boca. Era desse jeito. Ela disse que ela ficou. Ela disse que nunca mais eu saí com eles. Ela disse que teve uma hora que já estava inchando tanto. É daquele podcast, porque tu dormiu no podcast, que era. Tu dormiu no podcast. A gente estava assistindo. Sou o homem que gosta de dormir. É impressionante. Ele tem uma insônia grave. Insônia ao contrário. Essa é a insônia dele, né? Essa é a insônia desse jeito. Ela disse uma coisa, deixa ela falar o que é que tem, ela é tão inteligente quanto você, que eram pessoas, ela não, em forma nenhuma era inferior intelectualmente. Alguma coisa nesse sentido. E ele ficava o tempo todo, ela disse, nunca mais eu saí com eles, porque eu não aguentava, eu não ia aguentar, eu ia ser a chata da história, ia mesmo chutar o pau da barraca, eu disse, não sabe mais com eles. Quer dizer, isso é um tipo de violência, né? Sim, claro. Porque o cara se acha superior intelectualmente, acho que a mulher nunca sabe de nada. Ela não pode nem dar uma opinião a respeito de outra coisa. É um absurdo. Né? Você não poder se expressar, conversar entre amigos. Isso, você está controlando. Esse que você falou aí deve ser muito comum justamente na alta sociedade. Sim, provável. Onde o homem... né, intelectual e bem sucedido, né? Sucedido, bem remunerado, tem uma mulher só de bibelô, ela é o bibelôzinho. Mas no caso ela nem era o bibelô, que ela também era defensora. Aí é pior. Trabalho. Aí é pior. Ela tinha um alto cargo também, entendeu? Sei. Ele era promotor, acho que era defensora. E uma pessoa que estudou, sim, que sabe. Isso, aí é pior, né? Tá entendendo? Aí Não é. Exatamente. É um leigo. Isso, não é um exatamente. Isso. Porque se fosse um leigo, até dizer, não, tudo bem, eu não entendo, então também. Mas mesmo assim, às vezes você não entende, mas você quer dar a sua opinião de alguma coisa. É claro. Aí a pessoa vai chegar e dizer, não, meu bem, olha, e você tá equivocada, não é assim. Mas a pessoa não se expressar para você poder corrigir ou aprimorar o que ela está pensando. Mas no meio onde todo mundo conhecia da coisa. Aí você imagina no off. Na cabeça dele, na cabeça dele, qualquer pessoa poderia discordar dele, menos ela. Então é melhor ela ficar calada. Isso, exatamente. Como você diz, agora imagina em off, o que é que não sai. Né? É o que a gente pensa. Provavelmente ele vai esculhambar ela em off. Não tem pra onde, não. Não, com certeza. Até pela ousadia dela, na visão dele, né? Pela ousadia dela de querer abrir a boca e falar onde não lhe cabe. Exatamente. Eita, pila. Você restringir, você na frente de terceiros, já é algo. Pronto. Se ele mandou ela calar a boca 2 vezes, na hora que o povo for embora, ele vai baixar o sarrafo. Vai. Com certeza. Vamos por mito. Continuando aqui, tem um Moises. Meu Deus, eu pensei que tinha pouco. Tem 14 mitos. Vamos lá. Mito número 6. A mulher não pode denunciar a violência doméstica em qualquer delegacia. Pode. Pode, né? Claro. Quer dizer que isso é um mito, não tem que esperar a delegacia da mulher. Não, né? Até porque em todo canto tem. Em Campina Grande tem delegacia da mulher, em João Pessoa tem, mas aqui em Lagoa Grande não tem. Isso. Então a mulher vai ter que esperar ou vai ter que se dirigir daqui para João Pessoa? Não. Se na sua cidade tiver a delegacia especializada, obviamente você vai para ela. Mas se ela não tiver, você vai para a delegacia comum. Vai sim, não tem esse de estar esperando, não. E denuncia do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Perfeito. Não precisa então, aguardar. mulheres, denunciem, viu, por favor. Com certeza. Mito número 7. Se a situação fosse tão grave, as vítimas abandonariam logo os agressores. Olha,
fácil falar, né? É o que a gente falou, dependência emocional, dependência financeira, tudo isso a questão aí, dos filhos, que pesa muito. Demais. Cada situação é uma situação, mas de uma forma geral, a mulher, ela sempre, como você falou no início, ela sempre privilegia a família em detrimento dela, né? A minha família sempre vai ser meus filhos, vão ser sempre mais em primeiro importante. lugar. Tem que manter, Então, acredita que tem que ter a presença do pai, Sim. que é essencial a presença. Isso, que às vezes não é, né? O melhor que ele fosse se danasse no mundo Não, mesmo. exatamente, que as danasse crianças crescessem longe. Porque é um exemplo a não ser seguido. Exatamente, porque no meio daquilo tudo, toda aquela violência, tem os filhos. Isso. Que estão presenciam. vendo. E vão reproduzir. Pode ter certeza, eles vão reproduzir. E sofrem tanto quanto. Se for as meninas, provavelmente vão entrar num relacionamento abusivo. E achar aquilo normal. E achar que é normal, e os meninos vão bater. E achar que é normal. Isso é triste. Pois é, falando em filho, é o número 8 aqui. É melhor continuar na relação, mesmo sofrendo agressões, do que separar e criar o filho sem o pai. Que pai? Acabou de comentar. Isso é um pai? Isso não é um pai, isso é um palhaço. Exato. Né? Pois É um genitor. Apenas. Exatamente. O 9 aqui, eu vou abrir uma polêmica que aconteceu em sala de aula, e a polêmica foi comigo no curso de psicologia, viu? Vamos lá. Vamos lá. Em briga de marido e mulher não se mete a colher. E agora? Roupa suja não se lava. Não, roupa suja se lava em casa. É porque são duas coisas distintas. Roupa suja se lava em casa e em briga de marido e mulher não se mete a colher. Essa primeira etapa foi um assunto, assim, em uma das aulas que eu estava lá, que eu fui a polêmica da sala. Porque todo mundo dizia, não, tem que meter, tem que falar, tem que se meter, tem que acalmar. Eu disse, vamos com calma, vamos pensar direitinho. Porque eu já vi situações que o caba morreu, porque estava marido e mulher brigando no meio da rua, ele foi apatar a briga. Ele levou um tiro e morreu. Então, é preciso entender isso aqui. Quando você se briga no se mete a colher, é que você não tem que entrar no meio da briga, e sim fazer a denúncia da briga. Inclusive, isso é denúncia anônima. Né? Porque né? é muito perigoso você querer se meter numa briga de casal. Muito. Porque você vai entrar no meio de uma briga, vai ser o terceiro que está brigando também. Ninguém é super-herói de ninguém. Eu fui dizer isso na sala de aula, o povo ficou bravo. Não, gente, se você vê um casal trocando tapa no meio da rua, não vai lá apatar, não. Você tem força para... E se o cabo estiver armado? Se você tiver com uma faca? Você não sabe. Você não sabe. É muito perigoso mesmo. Vá denunciar. Demais. Aí é diferente. E, inclusive, você falou isso, eu lembrei, não sei se é o mesmo caso, a gente teve esse ano, aqui na nossa cidade vizinha, Juarez. Foi? Não. Foi. Não sabia. Foi, Não. recentíssimo. Não. Estava acontecendo a agressão, a violência doméstica. O rapaz viu e foi intervir, foi defender a mulher. Mas o que aconteceu? Morreu. É muito arriscado. O agressor isso. matou ele na mesma hora. Olha. Nossa, O rapaz era jovem, era um homem de bem. Ele deixou um filho, ainda bebê, e deixou a esposa. Pois é. Porque ele foi tentar, ele foi tentar fazer o bem. Para mim, isso aqui é o mais polêmico, sabe? Em briga de mulher se mete a colher. Bom, é preciso entender que você não pode se meter no meio da briga. Tá? Mas você tem a obrigação de denunciar. Chama a polícia. Exatamente. A polícia resolve. A polícia vem armada, preparada. Já viu? A denuncia, chamou no mesmo denuncia, momento. Exatamente. Né? Então, é preciso entender essa frase dessa forma. Que eu quis dizer isso na sala. Gente, você precisa tomar cuidado. Ninguém aqui é justiceiro, não, para estar querendo tomar as dores de A ou B, seja de homem, seja de quem for, e de repente não ter condição de se autoproteger. Né? É verdade. E acontece tanto. É muito comum. Viu? É uma realidade. E é triste isso. Demais. Roupa suja se lava em casa. Bom, é polêmico, né? Porque roupa suja se lava em casa, né? Roupa suja tem que ser lavada, não importa se é em casa ou seja onde for, não. Mas tem que ser lavada. Tem que ser lavada, né? E a violência doméstica já tem que ser denunciada, sim. Tem que ter denunciar. processo exatamente, distanciar. Não tem só ficar calado, você sofre e tentar resolver em casa? Não resolve. Exatamente. Não. Mito número 10. Resolve. Os agressores não sabem controlar suas emoções. São doentes. É irracional? Sim, claro. Isso é um mito. Não, é uma desculpa? Porque ele não sabe controlar as emoções dele. E daí? Aprende.
Tem que aprender, exatamente. Se não sabe, naturalmente, vai ter que procurar meios para aprender. Isso. Existem tratamentos profissionais que ajudam nisso. 11. A violência doméstica. Essa aqui foi. Nem o que discutir. A violência doméstica vem de problemas com álcool, drogas e doenças mentais. De forma alguma. Não, né? Acontece situações de a pessoa estar ali, obviamente, né? Sim, pode até enfatizar, enfatiza. No entanto, não. Inclusive, tem muitas situações em que em casa a mulher sofre o pão que o diabo amassou, como diz a história, mas para a sociedade aquele homem é um paizão, é um maridão, e nessa situação a mulher inclusive se sente, digamos assim, com medo de denunciar ou de expor para alguém, com medo daquelas pessoas não acreditarem. Sim. Porque para todo mundo ele é uma pessoa maravilhosa. Menos é um em exemplo casa. de homem. Exatamente, acontece também É um demais. personagem, né? Exatamente. Fora, A pessoa. é uma outra coisa. Eu me lembrei daquele filme que a gente assistiu. Eu queria me lembrar o nome do filme. Que o camarada teve um bocado de filho, não foi? Com as meninas. Prendia as meninas em casa, era esse, Não, eu me lembrei de outro, com essa questão da personalidade, que ele era um serial killer, mas para a sociedade ele era aquele homem, o exemplo Exemplar. da cidade. Ele era uma cidade pequena, não lembro, que ele matava as meninas, amordaçava tudo. Mas ele era assim, ele era o chefe dos escoteiros, tá Eu sei. entendendo? Era um exemplo. lembro desse filme. Era uma pessoa exemplar. Isso, Vou e aí resgatar o o nome filho do que descobre Meu que ele Deus. que era um serial killer da cidade. Mas era acima de qualquer suspeita. Então, Literalmente. E foi por um acaso que ele descobre. Então, assim, essa persona ela é muito construída desse sentido. O assassino de Clover Hitch. E, inclusive é baseado em fatos reais, viu? Não é? Isso é. Qual é essa história? Não sei se eu já assisti. Tem BTK algum Killer. documentário a respeito? Não sei, a gente assistiu o filme. Mas foi um filme. Mas é baseado nesse BTK. BTK. Mas eu acho que BTK tem Killer. alguma coisa desse BTK. Eu tava vendo o caso, você falando, é semelhante que eu vi. Era mais ou menos isso. Inclusive, não sei se foi isso, ele chegou a matar uma família. Mas a intenção dele era matar só a mãe e a filha. Mas por ironia do destino, o pai, né, o marido, estava em casa na hora que ele foi para matar. Aí teve que matar todo mundo. Pronto. Não, Mas é outra situação. esse daí ele era só mulheres. São mulheres. Só Mas mulheres. esse também era acima de qualquer suspeita. Pronto, Que falam. tá Então vendo? é parecido. Sim, John Sim. Depp. Isso aí é a polêmica das foi... Exatamente. que aí é uma coisa assim muito o ator de Hollywood. Ali Ali foi um problema assim, sério. foi uma lição muito grande para Grande, todo mundo, muito porque você é acostumado sempre a ser a mulher, A e mulher. no caso foi um homem, e ele foi extremamente corajoso, Muito. porque não é fácil, eu tenho certeza que não é fácil para homem de uma forma geral, ele chegar e dizer que sofreu violência doméstica, inclusive para as pessoas acreditarem, porque a mídia caiu em cima Dele. Perdeu o trabalho. Perdeu o Então tem trabalho. coisas que não tem como voltar atrás. Mas que tenha sido Isso. reconhecida ao final toda a verdade, mas teve coisas que ele sofreu que não tem como reparar. Isso. Não tem. E eu tenho certeza que tem pessoas até hoje que acreditam que que ela- realmente ela que Aham. Era sofreu as agressões. Exatamente, Era era a vítima. vítima. Mas aquilo ali tudo foi construído. Ela Sim. conseguiu. Ela era uma Opa. psicopata da primeira Inclusive- linha, ela, viu? Pois é, inclusive, o número 12 aqui, o número 12, tem alguma coisa sobre isso. Diz o seguinte, ó, a Lei Maria da Penha é inconstitucional. É comum ver argumentos de que a Lei Maria da Penha fere a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso 1º, segundo o qual homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Sim, e isso eu tenho certeza, sabe por quê? Porque logo no início que a lei foi promulgada, né, e já deveria ser aplicada, juízes e juízas, isso tanto um quanto o outro, não acatavam, não aplicavam a Lei Maria da Penha justamente com essa justificativa, Que é porque inconstitucional. achavam inconstitucional. Que interessante. Só que aí foi reconhecido que não, que de fato é constitucional, porque é preciso tratar com desigualdade quem é desigual para tentar chegar a um equilíbrio. Chegar na igualdade, né? Exatamente. Querendo ou não, é uma situação
Quem é que a gente vê que sofre mais violência? Homem sofre. Existem situações assim. Mas a grande maioria são mulheres. Basta a gente ligar a televisão, a gente pegar o celular que a gente vê. Isso, Todo exatamente. dia. Estava saindo de casa, o jornal estava... Minha mãe estava assistindo o jornal e estava falando em João Pessoa. O marido, tinha acabado de tentar contra a vida da mulher e dos filhos simplesmente porque não estava aceitando o término do relacionamento. Agora à noite. Demais. Aí tem como você tratar com igualdade? Não. Infelizmente não tem. Ô, Brenda, se Johnny Depp... É Depp? É Depp. Depp. Se Johnny Depp morasse aqui no Brasil, ele podia acionar a Lei Maria da Penha? Não por ele ser... não ser do gênero feminino. E E aí, como é Porque que é questão ele... do gênero, né? Como é que ele ia se defender numa situação dessa? Aí vem a lei No penal Código mesmo, Penal Código Penal, mesmo. exatamente. Aí vai ver o tipo de violência que ele sofreu, vem a questão criminal, a cível também, Sim, porque da ele questão teve moral, danos, teve prejuízos né? profissional, perdeu contratos. Muito, milionários. Exatamente. Milionários mesmo, né? Então Porque não vem é essas coisa duas vias, de reais, não, de 1.000, 2, não. milhões. Milhões. Inclusive, a Disney parece que ia recontratar ele. Tu viste isso, Júnior? Que o quê? Que a Disney parece que ia recontratar Tá vendo? ele. Agora, Depois de- milionários, mas a cifra era astronômica. Exatamente. Entendendo? Então ele poderia sim, Mas- civilmente mas- e criminalmente, Porque pra reparar. o que eu achei mais admirável nessa questão dele foi assim, porque talvez outras pessoas, outros homens não fossem com a vergonha de... Mas ele foi. Ele foi mostrar, ele Exatamente. mostrou, disse, ó, eu sou inocente. Claro que ali era um relacionamento doentio, mas mesmo assim, relativo à violência, ele foi inocente, ele era inocente. Exatamente. E mostrou-se que ela foi premeditada mesmo, psicopatia. Ela de primeira pensou em linha. tudo, né? Foi. No final ela tome. Pá. Se aproveitando, inclusive, disso, né? Um homem como ele é capaz de ver qualquer mulher bem, porque a situação que ele passou, ela escapou de morrer. Não é todo mundo tem a paciência que ele tem, não, para uma mulher daquela, não, viu? É não. Né? É verdade. Se então, fosse alguém mais esquentado, Ave Maria. Ela realmente o tinha, resultado Ela teria sido outro. Tinha. é verdade. Com Pois é. certeza. Mas voltando a essa questão do homem tentar contra a mulher no término do relacionamento, é impressionante como isso é comum, né? Demais. E interessante que não se resta só a mulher, vem para os filhos também. Sim, porque agora eles acham pouco, eles querem acabar a família toda. Porque são tão covardes que não querem ter a responsabilidade de criar os filhos. Quer dizer, que eles não vão criar porque vão estar presos, né? Mas mesmo assim, não, vou acabar com a dor de cabeça de uma vez. De uma vez. E no final, inclusive, tenta até se matar. Esse que eu estou comentando agora, pelo que eu ouvi, eu estava me arrumando para vir, escutando, ele tomou veneno. Aí tomou veneno, só que ele foi pego, não morreu. Sim. Levaram, ele estava em alguma UPA, estava sendo atendido. Mas depois do atendimento, ele ia ser levado. Como é? Não entendi. Tu vai vendendo para quê? Ele tentou se matar. Ele Tentou contra a vida da matar mulher, a família. dos filhos e tentou se matar. Aí estavam os filhos internados, a Nossa. mulher também está internada, no que eu estava estudando muito bem. Mas a mulher não estava muito bem. Sei. Mas ele tentou, mas não conseguiu, né? Tentou contra a vida dele, mas Sim, ele vai a pagar. covardia em modo... Inclusive, o caçulinha tinha meses, não sei se é 8, 9 meses. É um bebê. Tá vendo? Ou seja, para ela chegar no ponto de ter, né? Ela devia Exato. estar muito... Então, é o que a gente imagina. Será que do nada, a primeira vez que ele já vai tentar quando ele vai ser dessa forma? Não. Ela já vinha sofrendo isso. Tem um construto por trás. Esse aqui a gente já comentou agora há pouco, né? Que foi até uma pergunta que eu fiz. A Lei Maria da Penha pode ser aplicada tanto para homens quanto para mulheres. Não pode, só para mulher. Se for um homem Gênero realmente macho, é feminino. do gênero, exatamente. Aquela parte que eu disse, né? Que assim, ai, amor. Mas não é homossexual, não. Você tem que se enxergar como mulher. Já como mulher, exatamente. Essa parte não é difícil, não. Se é para eu me enxergar, eu me enxergo. Tá bom. Tá bom. Papinha. 14. Como é? Papinha. 14 para terminar aqui, né? Essa aqui é interessante. Essa daqui é o cúmulo do absurdo, viu? Porque, não tô vendo, não. inclusive, não está vendo não, né? Tá que é na parte dos mitos, né? Mito da violência doméstica. Essa é A um última é o absurdo. cúmulo do absurdo. A Lei Maria da Penha foi feita para as mulheres se vingarem dos homens. Deu a porra. Quem vai querer se utilizar disso aqui para se vingar de alguém? Isso aqui é a última instância. Isso, exatamente.
E você fala porque quando a mulher chega numa situação dessa, é engraçado, né? Porque você sofre a violência e você que sente vergonha. A vítima que sente vergonha. Como é que pode, hein? Sente Era pra ser o vergonha. agressor que sente vergonha. Ai, não. Sente vergonha, sente humilhada. Isso, que a humilhação é, de fato. Mas quem devia sentir vergonha era o safado. Mas Concordo. não tem não, tem Né? não. A mulher que sente vergonha, a mulher que se sente humilhada. Humilhada, baixa a cabeça, Isso. tem receio de falar. Sim, culpa muito. Mas isso, Às vezes se culpa até por aceitar, tá passando por aquilo. mas isso é justamente reflexo de tudo que ela se submeteu, sabe? Porque, como a gente já disse aqui, não é pontual. Quando vem chegar na justiça, é o copo esborrando. Sim. Então, toda a vergonha que tem por trás é todo esse tempo que a pessoa submeteu aquilo, calada, aguentando, achando que poderia mudar, achando que poderia ser diferente. E aí você cai na real e vê que foi uma fraqueza sua também, de não ter tomado uma atitude muito antes e ter acreditado e confiado. Aí bate a vergonha. Inocência, né? Às triste. vezes também a família não ajuda, né? Tem famílias às que vezes- pedem para segurar um pouquinho, que é normal. Tem, eu já escutei. Eu Segura já um escutei pouquinho, segura um eu escutei pouquinho. de vídeo falando que não, medo da minha família vai falar, medo de revelar para os pais, que é que eles fazem achar de terminar o Essas relacionamento. tapas não foi muito forte, não. Mas Segura um pouquinho. tem. Mas com certeza a família também, a mãe já passou por isso. Por isso, que Não, quando você minha aguentar, filha, é normal, vai mudar, vai melhorar. É. Segura os seus filhos. Ó, você vai ver, eu apanhei 20 anos do seu pai, mas agora o bichinho não bateu. O velho já tá lá com a queda. Mas tá fazendo mais nada. Mas tá tudo criado, ó, tudo criado. Aí, tá vendo? A gente Mas nunca se separou, acontece 20 também. anos apanhando. Tá Né? vendo? Tá vendo? Meu Deus do céu. Desse jeito. Aí fica. Aí realmente essa falta de apoio é complicado. Exatamente. Pra mulher. Inclusive, se até o familiar, mesmo se não tiver apoio familiar, tiver alguém que lhe apoie, então segura ali a sua mão e lhe incentive, é muito importante. Eu já passei por situações em que a pessoa buscou atendimento na defensoria, ela estava desesperada. Mas exatamente o pensamento era família, o que a família ia pensar, o que a sociedade ia pensar. Mas então, de certa forma, eu a encorajei a dar o pontapé. Ela buscou realmente orientação. A pessoa não sabia nem o que fazer, como iniciar. Então, o meu papel foi de orientar, de esclarecer uns pontos. Aí eu falei dela como deveria iniciar. Sim. Tem violência? Tinha vários tipos de violência que a gente mencionou. Então, denuncia. Medida protetiva. Isso aqui vai ser um meio. Outra coisa, é casada? É divórcio. A pessoa construiu algo com o marido. E o medo era exatamente isso. E agora? Como é que vai ficar os meus bens? Meu mundo acabou, né? Como é que vai ficar a situação? Vai fazer a partilha. Isso é corriqueiro. Falando só um exemplo, mas são vários. Infelizmente, se dá muito. A pessoa tem medo de se divorciar, separar e vai sair de mãos abanando. Aí, se vou sair, as coisas que eu construí, vou sair da minha casa e minhas coisas. Você, é tua casa ou tua vida. Não é porque você vai sair de casa que você vai perder o direito. Não, você não vai. Porque tem muita gente que acha o seguinte: eu sofro agressão, tudo, mas eu tenho que aguentar, porque se eu sair da minha casa, eu vou perder os meus direitos no divórcio. Não vai. Que acham que é abandono de lar. Inclusive, é o que as pessoas falam. Sim, já não tem saia de muito casa, isso. não, que você vai perder seu direito. Esclareça Não é. isso, Brenda. Abandono de lar é completamente diferente do que você separar e sair da sua casa. Você vai ter os mesmos direitos no seu divórcio, em relação a seus filhos. Não tem diferenciação alguma. Abandono de lar é uma situação completamente diferente. É quando, digamos, a gente está em casa, tá vocês dois, tudo bem. Você sai de casa sem dizer nada a Belinha. Comprar um cigarro. E vai. Pronto, é um clássico. É o clássico. Vai embora. Amor, dá não ajuda. fumo. Você sabe que eu não fumo, né? Ainda bem, graças a Deus. Pronto. Desse risco, mas por outro lado, você precisa não lembrar corre. que se um dia eu disser que vou comprar um cigarro, lascou, viu? Eu sei que você não volta Eu mais. não fumo, né? Eu faço a malinha. Pronto. Já vai Mas eu saber. vou comprar um Diga pra mim, cigarro. não volte não. Vou comprar um cigarro só um minutinho que eu vou fazer sua mala. Pronto. Justamente. Então, nessa situação, a pessoa sai de casa, não dá justificativa nenhuma, some no mundo. Então, fica ali a mulher tomando conta de tudo sozinha, da casa, sem saber o destino. Aí é abandono.
Isso é abandono de lar. A pessoa se dá justificativa sem prover a família, mandar a pensão dos filhos. Isso é abandono de lar. É diferente do que você separar e sair de casa. Tá vendo e muitas mulheres... Sair de casa através gente, de uma denúncia, né? É totalmente diferente. Diferente, né? Você vai fazer uma denúncia e você saiu de casa pela denúncia. Exatamente, é outra história. Exatamente, outra história. Você já está cobertada, você tem ali a segurança. Existem motivos para tanto. Inclusive, quando hoje em dia existe a possibilidade de você... a gente chega, a mulher vai fazer a denúncia, já tem ali a orientação explicando o que é que ela pode fazer, como ela pode fazer. O processo de divórcio, ela vai ser orientada a buscar ou a defensoria pública ou um advogado. A denúncia sempre parte de uma delegacia, né? Da delegacia, ela pode procurar também o Ministério Público. E pode diretamente ir para o Ministério Público Pode também. Pode sim. Pode direto ao MP. Uma delegacia comum, uma delegacia da mulher ou o Ministério Público ou até de forma virtual. Sim, tem o virtual também. Né? A defensoria muita gente procura, mas a gente tem que orientar, né? A gente não pode, a gente orienta. A gente sabe dá os meios, o caminho. Você falou na forma virtual, Brenda, e aí agora eu fiquei na dúvida aqui, porque a gente sabe que todo mundo tem um celular na mão, que tem internet, que acessa esses canais. Como é o procedimento se uma mulher, de repente, por exemplo, em casa, ela não quer que o marido desconfie que ela está sendo denunciada, ela vai, num momentozinho, dentro do banheiro, faz a denúncia. Vou dar até umas dicas aqui. Vamos lá. Existe um meio da gente acessar ali, abrir o navegador da gente celular e uma forma de você colocar o navegador oculto. Que a pessoa não tem como... Pronto, isso aí seria uma possibilidade. Certo. Então, é a coisa mais simples do mundo. Você coloca ali, abre o navegador oculto, ou senão você pode até apagar o histórico do navegador normal que a gente usa no celular. Você coloca delegacia online. Delegacia online PB. Porque você já vai ser ali no Google, já vai aparecer a primeira coisa, delegacia daqui da Paraíba. Então, ali vai ter as opções do que você quer, né? Se é roubo, se foi furto, se é violência doméstica. E você só clica. É intuitivo. É intuitivo. O canal vai lhe dar todas as ferramentas. Você só faz clicar. Faz clicar e selecionar o que você está passando. Minha dúvida é na prática. Vamos lá. Terminei de fazer a denúncia aqui. O que é que acontece? O que acontece? Pronto. Ele vai estar ali de forma virtual, né? O meio virtual. O que é que acontece? A central, digamos assim, ela vai encaminhar para a comarca da pessoa. Eu sou de Alagoa Grande, eu faço uma denúncia, está ali no sistema. Então, vão identificar. Peraí, essa denúncia aqui foi de onde? De Alagoa Grande. Então, vamos encaminhar para a delegacia responsável de Alagoa Grande. Encaminha para a delegacia competente da comarca. Chegando aqui, o delegado vai estar ali porque você vai colocar os seus dados. Você coloca o seu nome, endereço, e-mail, porque vai ficar tudo registrado bonitinho. Você vai ter o boletim de ocorrência, você tem como você identificar como é que vai estar a movimentação do seu boletim de ocorrência, tudo através do e-mail. Muito certo. Até eu entendi, porque assim, eu estou falando numa situação em que a mulher ela está tão... como é que eu posso dizer? Ela está quase em cárcere privado. O marido não deixa sair, não vai para canto nenhum, se saía com ele. Então, a mulher nessa condição, ela não consegue ir para uma delegacia sozinha. O marido só deixa sair com ele. Então, ela vai ter que fazer essa denúncia. Mas ela faz a denúncia pelo celular. O que acontece? A polícia vai bater na porta dela, é isso que eu quero saber. O que é que acontece? Chamam ela. Pode, inclusive, através dos meios que ela deu de contato. Aí, beleza. Chamam ela, mas ela não pode ir, porque o marido não deixa ela sair de casa, porque só sai se for com ele. Como é que fica? Aí é onde entra a dificuldade da coisa, da questão de restringir. Realmente fica muito difícil. Teria que ter ali uma ajuda, ou ela mesma, numa oportunidade, acionar. Porque tem os meios que a gente pode pedir o socorro. Se é verdade, o 180, que é nacional. É nacional. Aí a polícia bate lá. Sim. É nacional. Então, se eu fiz tudo isso, mas eu não consigo sair de casa para ir na delegacia reafirmar, ou se for necessário ser ouvida, porque, como eu disse, ela pode pedir a medida protetiva já fazendo o boletim de forma virtual. Ela pode pedir, sim. E a medida protetiva vai chegar lá. Quando a medida protetiva chegar, ela vai chegar para os dois. Já tira ela de casa. Então, chegou ali, ei, negão, vamos, é agora, não tem que esperar. Entendi. Chegou ali para a denúncia, sai. Então, ela já pode dizer que precisa de uma medida protetiva. Sim, pode. No ato da realização do boletim de ocorrência virtual, você vai fazer o requerimento, fazer o que você quer, até porque vai ter ali um espaço onde você vai relatar tudo o que você está passando. Entendi. E você vai fazer esse pedido. Muito importante isso. Ou então discar 180, né? 180, que é a forma mais célere, né? Você está ali na violência, então 180. Não consegue, você está restrita, está em cárcere, teve a oportunidade, 180. É porque... Assim,
Dependendo da situação, você não pode nem falar. Não. Sim, Inclusive, é a gente verdade. viu, acho que vocês viram, porque foi algo com comoção nacional. Um caso que um homem manteve a sua família em cárcere por 17 anos, se a memória não me Sim, falha. eu vi. Eles não tinham acesso a isso aqui, não tinham acesso a nada. Nada. Eu só não lembro como foi que eles conseguiram escapar. Essa parte aí eu não lembro. Foram os vizinhos. Foram os vizinhos. Foram os né? vizinhos. Que já tinham feito há tempos atrás denúncias, inclusive. É. Olha aí, tá vendo? O vizinho não precisou ir lá, né? Não. Você denunciou. É aquilo que eu e aí- digo. É aquilo pois que eu é. digo. Se você. Você pode percebe meter a alguma- colher, mas você tem que tomar cuidado. É. Exatamente. Você percebe, Tem então. que saber Tá, como você vai reagir em relação a essa situação. Foram os É. vizinhos que acionaram, mais uma vez, porque eu já tinha falado várias vezes. E os vizinhos botaram a cara em entrevistas falando, não, a gente já tinha comunicado há muito tempo, assim. Nossa, foi um desastre. E nada. Mas depois de muito tempo, De de muito anos, tempo. Anos. de 17 Muito tempo. anos, 17 anos é uma é algo vida inteira. surreal. É. É. E isso é mais comum do que a gente pensa, né? É mais Infelizmente, comum do que a sim. gente pensa. O pior é isso. Com certeza existem outras tantas famílias passando por isso nesse momento, Sim, é verdade. no mundo E aí a mulher afora. fica se perguntando assim, como é que eu faço, né? Como é que eu vou seguir a vida? Sim, mas eu acho assim, claro, que cada caso é um caso e é muito confortável. Quem não passa pela situação, chegar e dizer que a gente nem pode fazer isso, deixa, né? A gente não tem o direito de fazer isso porque você não sabe a situação em que a mulher se encontra, as várias fragilidades. Mas eu acho que, de uma forma geral, você fica bem melhor sem aquela situação. E certeza. por mais que você vá sofrer alguma dificuldade, geralmente é financeira, porque pensa logo nos filhos, né? Sim. A maioria tem filhos, é muito difícil não ter. Mas você vai ter uma oportunidade de refazer sua vida, de ter uma nova vida de uma forma mais livre, mais decente. De forma humana, Isso, inclusive. do que você tá ali com a criatura só lhe castigando diariamente, né? Você sofrendo, passando por privações, por tudo. Isso, exatamente. Só posso dar um conselho: façam terapia. Né? Façam terapia, É. porque tudo tem solução na vida. Não precisa chegar numa situação tão complicada, né? Situação crítica. Crítica, Sim, né? muito. E eu acredito que a terapia de casal, inclusive, é uma coisa que ajuda muitos casais. Muito. Pelo menos até às vezes, porque eu vejo assim, às vezes a pessoa pensa assim, vou fazer terapia de casal para manter o casamento, mas às vezes nem é, Não, né? não. Às vezes para você ver que aquilo ali não dá certo, que não é uma que relação. não é, exatamente. Até para você, é, talvez é. seja para você descobrir que realmente não tem mais jeito. Sim, também, né? Posso ser que Ou vários tem jeito ou não tratamentos, tem mais jeito. A terapia de casal vai alinhar aquela situação de compatibilidade ou de incompatibilidade. Porque muitas vezes o problema pode não estar nem no casal, pode estar dentro de cada um e que afeta o casal. E a terapia Sim. de casal vai fazer com que aquilo venha à tona. Isso aqui é um problema meu, né, ou nosso? É interessante. Né? Sim. Problema meu ou nosso, né? Então a gente vê que você vê como as coisas se interligam, né? As matérias do direito, a psicologia, é tudo interligado, Sim. no final das contas. Interliga demais. Muito. Sim, principalmente nessa área, né? Na sua área também, né? Que você está se especializando. Sim. Até onde? Em Campinas que tu está fazendo após? Não, a minha foi virtual. Começou uma presencial, mas aí veio a pandemia. E aí ficou de forma virtual. Ela faltando só finalizar, o restante das aulas Bela e foi o contrário. apresentar. Eu comecei virtual, estou para... De Bela foi A o Facisa contrário. agora nos enganou. Quer que ela vá para lá direto agora. O dela foi o contrário. Olha, presencial. A gente perguntou ao Adriano, mas é híbrido ou não é híbrido? Aí ele fica desconversando. Não, já tem vazado. Oh, meu Deus, vamos deixar isso para lá. Vamos É pra vir, a gente vem. se conformar, que já não tem mais híbrida. É luta, né? Tudo Não? voltando, né? É luta. É em João Pessoa o teu? É, de uma pessoa. Era lá de uma pessoa. Como é que tá? Tá perto, não tá? Vai depender de mim. Eu tenho umas aulas para finalizar. Vai depender de mim, né? Porque como tá tudo virtual, já tá, o sistema está alimentado. Então eu tenho que finalizar minhas aulas, apresentar o projeto. E aí eu tenho a opção de ser a monografia, eu posso apresentar um artigo científico. E pronto, Entendi. encerrei.
Gostou do conteúdo? Muito, muito. Então é só para aprimorar. E eu não me restringo a isso. Eu gosto de consumir muito conteúdo da área, da matéria. Então, eu adoro assistir, sigo muitas pessoas no Instagram, que tem muito conteúdo bacana. Tem lives maravilhosas. Podcasts incríveis também. Muito. Então, a gente tem que assistir, sim. Outra não é só se restringir ao direito. Tem coisas que se interligam. Tem muita coisa do direito que a gente vai assistir lives que tem profissionais de outras áreas. Sim. Que tem psicólogos também. Inclusive, que existe a psicologia jurídica. Sim, é verdade. A gente, na universidade, a gente paga uma Sim. área de psicologia jurídica. É, né? Necessário. Logo no início do curso, a gente paga. É muito interessante. Porque eu acho que você tem que ser um pouco psicólogo, Demais. principalmente nessa área de família, em que as pessoas, geralmente, quando vão para o advogado, elas estão muito fragilizadas ou extremamente iradas, Alteradas, né? Esgotadíssimas, né? psicologicamente, emocionalmente. A gente realmente faz esse papel. Às vezes, eu abro meu WhatsApp, eu olho assim, há uns áudios de, juro, gente, 7 minutos, 14 minutos. É um desabafo, meu né? Deus. Como é que eu vou escutar? Que tempo eu vou escutar? Um desabafo, na Mas verdade. Até digo, vem para atendimento presencial, porque é melhor. Porque senão eu tenho que passar o dia todinho aqui. Se a gente for passar o dia todinho respondendo as pessoas, a gente não consegue trabalhar. Você não consegue trabalhar. É verdade. Não dá, mas a gente sabe, tem que ter realmente muito disso. Tem que ter paciência, você tem que ouvir bem, saber falar, receber, recepcionar. Às vezes a pessoa chega, a gente tenta descontrair um pouco. Você chega tão triste, chora muito. Você veja, no ambiente hospitalar, já tem um psicólogo lá, né? Já é lei, principalmente nesses hospitais maiores que tem como os traumas da vida, né? Sim. Eu defendo que deveria ter um também dentro da justiça. Deveria. Poder, né? E até tem essa equipe multidisciplinar. No entanto, infelizmente, não vai ser em todas as comarcas que tem. Aqui em Alagoas a gente não tem. Não tem. Aí tudo desemboca no município. Aí, assim, a carga vem... manda acionar a assistência social, os psicólogos do município. E aí tem ali uma fila imensa até para aquela pessoa possa ser atendida. A demanda é altíssima para pouquíssimo. Deveria, porque aí o psicólogo vai inclusive fazer um trabalho que ajuda o outro profissional a entender o que está acontecendo. Justamente. Né? Fazer um meio termo ali. Agora é engraçado que o psicólogo... Eu não quis fazer estágio na psicologia hospitalar, né? Era uma opção. Porque o psicólogo do hospital, a função dele é avisar a morte. Mas não deveria, viu? Não, eu sei. Minha professora falou isso ontem. Mas é assim. Isso é uma atribuição do médico, pois mas muitos jogam para o psicólogo vai lá, ou para o assistente avisa social. Ali a família que o assistente social também. Que o filho morreu. Como é que é difícil? É complicado. A gente vai ter, o próximo período a gente vai ter estágio. E a gente já está brincando. Não quero hospitalar? Deus me livre, imagina. É uma tristeza. É complicado. Porque você... somente... vai ser o... Como é que tu falaste outro dia? É o mensageiro do... da morte. O mensageiro da morte. É só notícia ruim. O mensageiro da morte. O psicólogo vai chegar lá para dar uma notícia boa para você. Deu tudo certo na cirurgia subtamar. Quem vai fazer isso é o médico. O médico Tu já pensou? Só quer os louros, mas não quer a parte, né? A parte difícil. Isso, é verdade. Pois bem, deixa eu aproveitar e fazer aqui a chamada, né? Que a gente tem que chamar o povo para comentar aqui, falar sobre o que acontece na vida de vocês. Se vocês conhecem alguém aí que está sofrendo violência doméstica, façam a denúncia. Ou pelo menos procurem se vocês têm intimidade com uma mulher que está passando violência doméstica, conversem com ela, orientem, deem um caminho para uma solução, não deixe que a coisa se prolongue, porque a gente sabe que muitas das situações de violência doméstica terminam em crime, em assassinato. Sim, né? O final é esse. Desemboca. Eu estava lendo. Estava lendo isso aqui agora. Entre março de 2020 e dezembro de 2021, foram 2.451 feminicídios. Isso segundo... 2.451 no Brasil, não é isso? No Brasil. Dados... Quanto tempo? De março? Março de 2020, que foi o período pandêmico, né? A dezembro de 2021.
que houve um aumento Considerável, né? Absurdo. E, obviamente, isso é subnotificado, né? Com certeza, isso não tem nem sombra de dúvida. De feminicídio. E mais de 100 mil casos de estupro, inclusive vulnerável. Exatamente. Triste. Em 2021, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 7 horas. A cada 7 horas, uma mulher foi vítima. Foi morta. A cada 7. A cada 7 horas. Meu Deus. É altíssimo. É assustador. Aí diz aqui, cerca de 17 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência em 2020. Isso foi tudo mais na época da pandemia, né? Esses dados. Aumentou bastante. Aumentou, né? com certeza. É porque a crescente imagina, né? é assustadora. Porque imagina você, o cara de repente está trabalhando, então você tinha um sossego. Digamos, a mulher não trabalhava, só o marido trabalhava, então ela tinha um sossego durante o dia. Aí de repente veio o período da pandemia, teve que ficar em casa durante o tempo. Convivência 24 horas. Imagina. O que gerou tudo isso. Sem poder sair, sem poder... Mas todo mundo ali já alterado com toda a situação, preso, porque quando a gente se vê ali limitada a um espaço, querendo ou não, já mexe um pouquinho. Então, assim, vários fatores, fora o que até o fator econômico já existia. Também, teve gente que perdeu o emprego. Isso. Aí vai descontar a raiva na casa da mulher. Exatamente, dentro de casa. Exatamente. Porque os filhos também sofrem muito, né? Muito. Demais. Muito, lamentável. Ou sofrem agressão direta, ou assistindo. Enfim, são várias formas. Eu estava ouvindo hoje, ou foi ontem, a Correio FM, que do meu dia, que eu escuto demais. E aí teve um caso de um filho que matou o pai para defender a mãe. Ontem, acho que foi em João Pessoa. Acho que foi ontem. Amarretada. E eu ouvi que tinha amarretada, só que eu sabia o motivo. Eu disse, deve ter tido um motivo aí. Tão pesado, teve alguma coisa. Muito pesado. Foi. Então foi isso. Para defender um adolescente. Para defender a mãe. O pai estava agredindo a mãe. Isso. Eu não vi os detalhes, também depois não ouvi. Terminei não ouvindo, mas assim se foi isso aí. Agora você imagina o prejuízo psicológico de um adolescente. Não vai ser a mesma pessoa. Grande, nunca mais na vida. Ele vai se estruturar por muito tempo na vida. O peso que ele vai ter. Grande. Do que ele precisou fazer. Aí naquele momento, a saída que ele viu, pelo menos, né? Para defender a mãe. Pois é. E isso também ocorre muito, né? Ocorre. No alto desespero, você vendo ali a situação, acho que a gente a hora que a gente nem raciocina direito, você só vai querer encontrar uma maneira de acabar com aquilo ali. Só desespero. Talvez quando você se der conta, já fez. Já fez. Exatamente. A ficha vai cair, você... depois já era. Exatamente. Já é tarde, não tem como voltar atrás daquilo ali. Exatamente. É uma situação que qualquer um pode passar, infelizmente. Pode. E infelizmente a gente sabe que nem foi a primeira e nem será a última. Sempre tende a acontecer uma situação dessa. Porque a violência, ela termina provocando mais violência. Infelizmente. Como Brenda disse, é um ciclo, né? É um ciclo. Não tem como ter outro fim. Bom, já falamos bastante aqui, né? Eu preciso agradecer a todo mundo que nos assistiu até agora, né? Dizer que, apesar do assunto ser um assunto bastante difícil da gente conversar, se vocês clicarem aí no curtir, vai ajudar outras pessoas a nos assistirem também, porque aí a plataforma vai entregar o conteúdo para mais pessoas. Quem puder se inscrever no nosso canal para que a gente possa continuar trazendo esse conteúdo também, se inscreva no nosso canal. E tenho que agradecer aqui, primeiro, a presença de doutora Brenda, né, que esteve com a gente aqui discutindo esse assunto tão sério, tão importante, que todos os dias acontecem, mas que a gente precisa estar alerta, ajudando a quem puder ajudar de todas as formas possíveis, né, de todas as formas mesmo, tanto tentando resolver a situação, quanto impedindo que uma situação pior aconteça, né, Sim, Bela? É verdade. Agradecer minha digníssima que está aqui hoje do meu lado também, e dizer para todos vocês que nós estamos aqui à disposição sempre para trazer conteúdos que possam agregar mais conhecimento para cada um, né? E que possam trazer à luz dos problemas que passam na vida de cada um. Aqui a gente fala de empreendedorismo, aqui a gente fala de psicologia, a gente fala de diversão, né? Assuntos sérios. Assuntos sérios também.
mas, acima de tudo, trazer alguma coisa que possa melhorar a vida das pessoas, né? Né, Brenda? Não, com certeza. Você assiste muitos podcasts, eu também assisto, né? É, a E gente como os também podcasts nos ajudam, né? Sim, Demais. já aprendi Porque- um bocado de coisas É. no podcast. Tem muito conteúdo interessante. Porque é uma roda de conversa que a gente fica muito à vontade para falar o Exatamente. E que quer. a conversa flui, o assunto, a temática é passada de forma que nós conseguimos entender o que o outro fala. As pessoas que nos assistem também conseguem compreender. Não é porque se for um profissional, uma conversa é mais séria. Não precisa estar aqui usando jargões jurídicos, pois é, tá né? ditando lei, artigo. Não, a gente precisa trazer o assunto à tona. Da forma mais compreensível possível, mais Para popular que todo possível. mundo entenda, né? exatamente. Essa aqui é a parte boa, né? É verdade. É claro. E outra coisa que eu gosto de podcast também é essa... Não vou falar do vinho, do queijo, né? Mas vou falar do tempo que a É gente maravilhoso. o tempo que a gente não precisa ter para conversar. A gente conversa até enquanto conversar, enquanto der, né? Sim, é. Não tem aquela coisa engessada Ah, da meu Deus, TV, olha a hora, pra- vai terminar. Tem que seguir aquele padrão Sim, ali, exatamente. assim. Não. terminei, minha filha, que eu tô terminando o tempo, É o tempo, né? exatamente. Fica lá, a pessoa- Então, Flui. ficou muito bom esse formato, né? Podcast era uma coisa que só existia de áudio, no áudio, né? E um americano resolveu fazer no YouTube. Joe Rogan. E hoje a gente tem aí uma diversidade de podcasts para assistir. É muito bom. Tem podcast de tudo no mundo. Tem mesmo. Tem. Tem de muita coisa. Eu queria que você. Vou fazer igual aquele povo da TV. Passasse uma mensagem para as Certo. mulheres que nos, especialmente para as mulheres que nos ouvem. Estão né? passando por essa Pronto, situação. Certo. Mas, primeiramente, no meu momento de fala, quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui. Realmente, nosso papo foi maravilhoso, enriquecedor, Foi com certeza. Espero que tenhamos conseguido passar para quem nos assiste essas informações, tenhamos conseguido passar um conteúdo que a pessoa saiba o que fazer, como fazer, a quem procurar. Então, você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que passa por isso ou que conheça alguém que esteja passando por uma situação como essa, converse, oriente, dê força para que a pessoa possa, pelo menos, caminhar, ter uma direção a seguir. E mulher, nós temos a nossa liberdade, nós somos seres humanos, então a nossa independência é inerente à pessoa. Nós não precisamos ser submissas para sermos amadas. Isso de forma alguma. Concordo. Então, força, perseverança. E a gente pode, com certeza. O que você passa hoje não necessariamente vai determinar o teu destino. Então, você pode mudar. Isso depende de você. É verdade. É. A mulher, além de bonita e inteligente, tá Né? vendo? Ei, Ai, meu Adélia, minha Deus. filha, você caprichou, Adélia. É Um mesmo, beijo né? pra minha amiga Adélia, querida. Ok, Tô assistindo, pessoal. com certeza. Muito obrigado a todo mundo que nos assistiu até aqui, tá bom? E até o próximo episódio. Valeu, Tchau. bye bye.